Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. O Melhor Ninja, capítulo 71, apagando o réu Uchiha. Daishi ficou confuso ao olhar para o status da missão. Por que não está dizendo que completei a missão? Há algo mais que preciso fazer. Daishi ponderou sobre esta questão por alguns minutos. O fato de não ter recebido uma notificação de conclusão da missão significa que réu ainda está em perigo. Mas como? Eu me certifiquei de que ninguém me visse vindo aqui. Então como? Daishi virou-se para a senhorita Aiko. É possível? Poderia Aiko ser a ameaça? Não. Com base nas minhas memórias, ela não parece esse tipo de pessoa. E meu observe não mostrou nada de problemático. Kinsei também confia na senhorita Aiko. Disso eu tenho certeza. Então ela não deve ser o problema. Então o que é? Ela pode não ser o problema, mas talvez ela possa ter uma ideia do que é. Senhorita Aiko? A matrona se virou ao chamado de Daishi. Sim, Daishi. Rei me fez prometer manter réu segura. Então existe a possibilidade de as pessoas descobrirem sobre ela? Daishi perguntou em tom inseguro. Daishi, ela é membro do clã Uchiha. As pessoas vão descobrir sobre ela um dia. Eu sei disso. Só estou perguntando se há alguma chance de seus inimigos descobrirem sobre ela nos próximos dias ou semanas. Aiko pensou sobre a questão. Alguns segundos depois, seus olhos se arregalaram ao se lembrar de algo. Daishi, vendo o rosto dela, ficou um pouco tenso. O que é? O menino perguntou. Nos arquivos privados, está documentado um registro de cada pessoa que vive na aldeia. Só tem a informação básica, mas estará lá. No momento em que um bebê nasce, um registro seria feito e mantido nos arquivos dos seus ficheiros familiares. Os olhos de Daishi se arregalaram ao ouvir as palavras de Aiko. Ela continuou. O registro do bebê seria arquivado com os documentos dos pais. Daishi agora entendia porque a missão ainda não havia sido concluída. Ele ainda tinha algo para fazer. Definitivamente haverá uma investigação sobre este assunto quando Okage descobrir o que Itachi fez. Então eles verificariam os cadáveres nos registros mantidos nos arquivos para ver se alguém está desaparecido. E eles descobririam sobre ela. Daishi disse, olhando para Aiko. A matrona simplesmente assentiu. Daishi estava pensando profundamente. Ele tinha uma solução simples em mente, mas não tinha certeza se a senhorita Aiko o ajudaria. Terei que usar fantoches de mana nela, se necessário. Você sabe onde os registros são mantidos? Daishi perguntou à matrona. Aiko sabia exatamente o que Daishi iria fazer. Daishi, você está planejando cometer um crime e me pedir para ser cúmplice? Ao ouvir Aiko, Daishi apontou para réu adormecido. Estou perguntando se você está planejando me ajudar a salvar a vida dela. Itachi é um gênio e formidável. Todos na vila sabem disso. Se ele descobrir sobre ela, ele voltará e terminará o trabalho. E depois eu por salvá-la. E sem mencionar o que os traidores desconhecidos da aldeia fariam se descobrissem sobre ela. A única maneira de mantê-la segura é apagarmos sua existência do papel para sempre. Aiko estava dividida entre a sua lealdade à aldeia e o seu amor e compaixão pelas crianças. Naquele momento as palavras que Kinsei disse a ela anos atrás vieram à sua mente. Só porque Hiruzen ajudou você a salvar o orfanato de Danzo não significa que você deva confiar nele. Ele pode ser muito astuto e sem coração quando quer. Kinsei, como você pode dizer isso sobre ele? Porque eu vi quem ele realmente é e a hipocrisia de pessoas como ele. Não se esqueça, eu fui Ambu por muito tempo. Eu vi o lado feio desta vila. Confie em mim, Aiko. Lealdade cega fará com que você e as pessoas ao seu redor sejam mortas. Daishi estava prestes a usar mana pupetre nela para fazê-la obedecer, mas Aiko falou antes que ele pudesse. Ela tinha uma expressão séria no rosto. Eu vou te ajudar, mas precisamos agir rápido. Vamos para o meu escritório. Assim que Aiko se certificou de que réu estava dormindo na cama, ela levou Daishi ao seu escritório. Existem várias pessoas que têm acesso aos registros mantidos. Acontece que eu sou uma delas. Aiko disse enquanto pegava uma chave de uma prateleira. Se quisermos salvar aquela menina, não só teremos que apagar os documentos existentes, mas também criar novos. Então você está criando uma nova identidade para ela. Sim. Aiko começou a preencher o novo documento. Ela olhou para Daishi e falou. Vou marcá-la como órfã. Daishi assentiu. Você sabe a data de nascimento dela? Ela perguntou. 29 de janeiro. Como você vai chamá-la? Daishi ficou triste porque a menina cresceria com um nome diferente daquele dado por seus pais. Você tem algo em mente? Aiko perguntou ao garoto. Mantenha o primeiro nome. Réu, Rei e Kimiko escolheram isso para ela. Eu não quero que ela perca mais esta noite do que já perdeu. Daishi ficou abatido ao dizer as palavras. Ele ainda estava processando o que aconteceu com eles. Aiko assentiu e voltou a preencher o documento. Daishi olhou o tempo restante para completar a missão. Menos de 30 minutos. Por favor, se apresse. Alguns minutos depois, os registros e documentos carimbados e preenchidos da órfã Helmiena estavam nas mãos de Daishi. Aiko deu uma chave a Daishi e deu-lhe as instruções para completar o próximo passo. Como ela tem apenas alguns meses de idade, ela só terá uma certidão de nascimento e alguns outros documentos. Eles serão mantidos na sala de registros de baixa prioridade. Então só haverá um Chunin guardando a porta neste momento. Com essa sua capa você pode passar por ele. Cada clã tem uma prateleira específica atribuída a eles para manter registros de seus membros. Vá para a seção onde eles guardam os arquivos Uchiha. Encontre os arquivos dos pais dela e apenas remova os documentos dela. Daishi assentiu e sabia o que fazer a seguir. Então coloco esses documentos com os atribuídos a este orfanato, certo? Sim.
Daishi assentiu enquanto memorizava o plano. Obrigado por isso. Ele agradeceu sinceramente. Aiko apenas assentiu. Vá, antes que seja tarde demais. Daishi colocou os arquivos em segurança nos braços e saiu. Sob a invisibilidade do seu manto, ele correu pelos telhados da aldeia. Daishi seguiu na direção que Aiko disse. Em 15 minutos ele chegou ao seu destino. Ele viu apenas uma pessoa guardando a porta, como a matrona disse. Daishi chegou perto dele e não se incomodou em perder tempo usando sua habilidade de observar nele. Daishi podia sentir o cheiro forte de fumaça e tabaco vindo do homem. Ele também viu uma porção de fumaça saindo dos bolsos do homem. Daishi teve uma ideia. Ele usou o fantoche de mana nele. É uma boa noite para fumar. Eu deveria tomar outro e aproveitar a lua cheia. Ninguém virá aqui de qualquer maneira. Target aceitou a sugestão. Isso foi rápido. Acho que ele é um fumante inveterado. Torna as coisas mais fáceis para mim. Daishi pensou enquanto olhava para o Chunin que deixou o posto. No momento em que ele virou uma esquina e desapareceu de vista, Daishi pegou a chave do quarto, abriu a porta silenciosamente e entrou. Ele lentamente fechou a porta atrás de si e começou sua busca. Era uma sala grande com dezenas de prateleiras. É como procurar uma agulha em vários palheiros. Felizmente, esses palheiros vêm etiquetados e numerados. Ele seguiu as instruções de Aiko e teve uma ideia de onde os arquivos do clã Uchiha seriam guardados. Demorou um minuto, mas ele encontrou a seção Uchiha dos registros. Ok, um problema resolvido. Agora para encontrar o arquivo da família de Ren. A, B, C, R. Agora é encontrar Ren. Daishi vasculhou os alfabetos e logo encontrou a pasta que procurava. Ren Uchiha. Daishi pegou a pasta e abriu. Esta pasta contém apenas os documentos básicos sobre Ren e Kimiko. Faz sentido. Suas outras informações mais importantes, como registros de missão e outros detalhes, seriam mantidas em um local mais seguro. E Hel. Como ela nasceu há apenas alguns meses, ela só teria alguns documentos. Daishi tirou os papéis de Hel da pasta e os guardou em seu inventário. Ele então examinou as informações nos documentos de Ren e Kimiko para ver se mencionavam que eles teriam um filho. Ok. Não há nada nesses documentos que indique que eles tenham um filho. Ótimo. Agora, no que diz respeito à aldeia, Hel Uchiha não existe. Daishi colocou a pasta de Ren de volta no lugar e fechou a prateleira. Ele então começou a procurar o gabinete atribuído ao orfanato de Aiko. Depois de uma breve pesquisa ele encontrou. Daishi olhou para o tempo restante da missão. Faltam menos de 4 minutos. Daishi rapidamente colocou os arquivos de Helmiena no lugar correto e fechou o armário. Hora de dar o fora daqui. Daishi chegou perto da porta e usou o Mana Scout. A coisa boa sobre a habilidade explorador de mana é que ninguém pode me detectar quando eu a uso. Mas se eu usar o senso de chakra, um sensor poderá captar meu chakra. Mas não tenho certeza se isso se aplica enquanto uso a capa. De qualquer forma, não vou arriscar. A habilidade de explorador de mana indicava que o guarda ainda não havia retornado. Vendo que a área estava vazia, Daishi abriu a porta silenciosa e cautelosamente. Ele saiu e fechou a porta com rapidez e cuidado atrás de si. Ele soltou um suspiro de alívio e naquele momento uma notificação apareceu. Estava na hora. Daishi olhou para a caixa de missões. Missão Resgatar Hel Uchiha concluída. Recompensas. 12.000 ES. A reputação aumenta com Aiko Ikara e Kinsei Asaji. A reputação aumenta com Ren Uchiha e Kimiko Uchiha. Recompensa inválida. Eu a salvei. Ren e Kimiko. Fiquem tranquilos. Hel está seguro. E vou garantir que ela fique segura até que esteja forte o suficiente para se defender. Daishi então caminhou lentamente e alcançou o exterior do prédio. Naquele momento, ele viu 2 membros da Ambu e um guarda nervoso indo em direção à sala de registros. Então eles descobriram. É por isso que a missão tinha um limite de tempo. Se eu tivesse chegado aqui alguns minutos depois, eles teriam descoberto sobre ela e o que eu fiz. Suor frio escorreu pelo rosto de Daishi enquanto ele imaginava as consequências do fracasso da missão. Sem perder mais tempo ali, Daishi saiu e voltou para o orfanato. Conforme ele corria alguns metros, uma nova caixa de notificação e uma missão apareceram, pegando de surpresa. Daishi abriu a nova caixa de missões primeiro. Missão criada: recuperar o Sharingan de Ren e Kimiko Uchiha. Obito Uchiha roubou os olhos da maioria dos membros do clã Uchiha que ele e Itachi mataram. Recupere os olhos de seus amigos Ren e Kimiko e entregue-os a Hel Uchiha quando chegar o dia. Sem limite de tempo. Recompensas. 50.000 ES. Nova habilidade. A reputação aumenta com Hel Uchiha. Falha. Morte. Morte de Aiko Ikara e Hel Uchiha e possivelmente de outros. A reputação diminui com todos. A reputação diminui enormemente com Sasuke Uchiha. Aceito S.N. O conteúdo chocou e deixou Daishi feliz. Uau, não acredito. Não vou rejeitar essa missão de jeito nenhum. Ele aceitou a missão imediatamente. Os punhos de Daishi cerraram e seus dentes rangeram de raiva enquanto ele pensava no que aconteceu com seus amigos. Apenas espere, Obito. Eu irei atrás de você um dia. E ao contrário de Naruto, misericórdia ou falar senjutsu seriam as últimas coisas que você veria de mim. Daishi então olhou para a próxima caixa azul que estava presente. Ele ficou chocado ao ler o conteúdo. Você escolheu salvar a vida de alguém de quem você gosta em vez de perseguir o poder. Você recebeu uma recompensa oculta. A recompensa oculta era uma nova habilidade. Daishi leu os detalhes da nova habilidade e quando terminou seus olhos estavam bem abertos. Puta merda, uma habilidade como essa. É uma habilidade de uso único, mas o valor disso não pode ser subestimado. Daishi não conseguiu evitar que o pequeno sorriso se espalhasse por seu rosto.
Capítulo 72. Negócios obscuros feitos nas sombras 01. Agora que sua missão estava completa, Daishi corria em ritmo moderado. Ele estava voltando ao orfanato para ver como estava Hel e conversar com Aiko. Um problema resolvido. Mas agora, quando Aiko falar com Kinsei sobre tudo isso e perguntar sobre minha capa, estarei em apuros. Daishi deu um longo suspiro enquanto corria pelos telhados da vila sob sua capa de invisibilidade. Eu poderia ter dito a ela que era minha habilidade, mas se alguém descobrisse, eu teria sido morto por ter uma habilidade tão perigosa, ou torturado ou experimentado para descobrir como funciona. Dizer que era a capa minimizaria o risco, mas não totalmente. Eu poderia ter dito que encontrei em algum lugar, mas duvido que ela acreditasse nisso. Por algum motivo ou outro ela confia em Kinsei e eu precisava disso. O que está feito, está feito. Precisarei conversar com ele quando ele voltar. Daishi chegou ao orfanato e entrou. Ele chegou ao quarto da senhorita Aiko. Ela estava olhando para o bebê adormecido Hel com simpatia nos olhos. Sentindo o chakra de Daishi, ela se virou para ele. Está feito? Aiko perguntou calmamente. Daishi assentiu com a cabeça. Ele olhou para Aiko. Obrigado por isso. Ele disse depois de um minuto de silêncio. Ambos tinham vários pensamentos passando por suas cabeças. Vou tentar passar por aqui a cada 1 ou 2 meses. Daishi disse para a matrona. Aiko acenou com a cabeça. Ela não se importaria que ele visitasse de vez em quando. Está ficando tarde. Você deveria voltar para casa. Sim. Senhorita Aiko, vou manter em segredo o que aconteceu aqui esta noite, mas primeiro preciso conversar com seu avô. Aiko respondeu a pergunta que ela sabia que Daishi iria fazer. Obrigado. O menino inclinou ligeiramente a cabeça. Ele se endireitou e falou. Eu deveria ir para casa. É muito tarde. Aiko chegou perto de Daishi e lhe deu um abraço. Você é um bom garoto, Daishi. Volte para casa com segurança. Daishi logo deixou o orfanato e foi direto para casa. No caminho ele viu vários ninjas correndo em todas as direções. Parece que Anbu e outras forças estão lutando para manter as coisas sob controle. Este é o ponto onde Hiruzen remove Danzo do poder e dissolve a raiz. Que pena para ele. Isso só forçará Danzo a ir para a clandestinidade com seus agentes raiz, mas ainda assim, não terei que me preocupar com ele por um tempo. Este incidente o forçará a se manter discreto, mesmo que seja por pouco tempo. Daishi chegou em sua casa pouco tempo depois. Ele entrou na barreira e encontrou seu clone sentado na varanda da casa. Daishi removeu a capa e o clone olhou para Daishi. Tudo certo? O clone Daishi perguntou. Sim, e você? Veja por si mesmo. Com isso o clone se dissipou. O chakra do clone das sombras voltou para Daishi e junto com ele, suas memórias. Daishi revisou cada segundo da memória desde que o clone deixou a academia. Nada de significativo aconteceu. Bom, Daishi sentiu alívio se espalhar pelo corpo. Acabou. Ele estava sentindo várias emoções no momento e os acontecimentos das últimas horas estavam cobrando seu preço. Ele foi direto para a cama e logo adormeceu. Em algum lugar perto do complexo do clã Uchiha, 3 pessoas mascaradas se moviam rapidamente por entre as árvores, um na frente e os outros 2 ligeiramente atrás de cada lado. Cada um deles tinha um pergaminho na mão. Eles eram ninjas raiz designados por Danzo para completar uma determinada missão. Precisamos nos mover mais rápido. A Anbu foi alertada. Precisamos ter certeza de que esses pergaminhos cheguem ao Sr. Danzo. A Anbu liderando os outros 2 disse enquanto saltavam pelos galhos. Naquele momento, uma mão com uma espada curta saiu repentinamente do tronco da árvore na frente deles e decapitou o ninja raiz que liderava o time. Foi um ataque instantâneo contra o qual eles não conseguiram se defender. O ninja mascarado saiu do porta-malas e pegou o pergaminho do ninja morto antes mesmo que seu cadáver caísse no chão. O ninja mascarado rapidamente guardou o pergaminho na manga. Os outros 2 pararam de repente e fizeram contato visual um com o outro. A sua missão e prioridades eram claras para eles. Certifique-se de que os pergaminhos cheguem ao Sr. Danzo a todo custo. Um segundo depois eles tomaram sua decisão. Dividir. Um dos 2 ninjas raiz disse e eles rapidamente fugiram em direções diferentes. O ninja mascarado olhou para os 2 alvos em fuga. Uma risada profunda e escura emanou de sua garganta. Que fofo! Eles acham que podem fugir de mim. O homem falou com uma voz que causaria arrepios na espinha de qualquer um que ouvisse. No segundo seguinte, o homem desapareceu em um vórtice que saiu de seu olho. O Anbu raiz que estava correndo por entre as árvores ouviu o som de vários shuriken voando em sua direção vindos de cima. Com um único movimento ele pegou sua espada e desviou todas as shurikens apontadas para seus órgãos vitais. Mas foi apenas uma diversão. Ele sentiu seu inimigo vindo de baixo e olhou para baixo. Ele viu a máscara espiral e num único buraco do olho viu um olho vermelho brilhante com 3 Tomoe. Sharingan? Não pode ser. Este foi o último pensamento do ninja raiz antes de ser pego por um poderoso genjutsu. No segundo seguinte, uma mão perfurou seu peito e destruiu seu coração. Pegando o segundo pergaminho do morto, o ninja mascarado desapareceu. O terceiro ninja raiz estava se aproximando de seu destino. Assim que chegar à base, terei apoio. No segundo seguinte, ele viu o agressor mascarado aparecendo na sua frente. O Anbu raiz rapidamente passou por vários selos de mão e enviou um ataque rápido no estilo relâmpago. O raio atravessou a figura mascarada e ele rapidamente correu em direção ao ninja raiz. A raiz Anbu pulou no chão e avançou.
pegando sua espada em uma das mãos. Os ataques físicos não têm efeitos sobre ele? Ou ele de alguma forma evitou esse ataque? O ninja raiz bloqueou o ataque de uma kunai com sua espada e deu um chute no peito do inimigo. O chute pareceu atingir seu oponente e no segundo seguinte o ninja raiz sentiu algo apunhalar seu coração. Como eu poderia morrer tão? Sem sequer conseguir completar seus pensamentos, a vida do homem desapareceu. O Uchiha mascarado procurou no corpo do ninja raiz e encontrou o pergaminho. No segundo seguinte, várias bombas de papel cobriram o pergaminho e estavam prestes a explodir. Uma armadilha. Tão previsível. A explosão que estava prestes a acontecer desapareceu em um vórtice em espiral. Ele manipulou o pergaminho para ser destruído e me levou com ele caso falhasse. Ah bem, não importa. Tenho estoque suficiente para durar até que meus planos sejam concluídos. É hora de fazer uma visita àquela velha raposa. O ninja mascarado desapareceu de lá sem deixar vestígios de sua existência. Base raiz. Danzo estava em seu escritório bebendo saquê, uma indulgência muito rara para ele. Ele tinha um pequeno sorriso no rosto enquanto servia outra xícara de sua melhor bebida. Finalmente. Acabou. O trabalho da minha vida finalmente está concluído. Oh, como eu ansiava por este dia, para livrar esta aldeia do seu maior problema, a raiz do mal e das ameaças que o clã Uchiha representava. E ainda por cima, aquele que tiver maior chance de se tornar o quinto Hokage da vila agora será considerado um traidor. Quando chegar a hora, serei o quinto Hokage desta aldeia. Sentindo-se satisfeito com a forma como tudo aconteceu, ele bebeu outra xícara e reprimiu suas emoções. Ele se lembrou das ameaças de Itachi no final, e seu confronto com Hiruzen. O Hokage ordenou a dissolução de suas forças raízes, mas Danzo não era alguém que aceitava algo assim. Vou manter minha cabeça baixa por enquanto. Deixe as coisas passarem. Agora, com as minhas forças deslocadas para a clandestinidade, posso operar com ainda menos restrições. Mas terei que ter cuidado. Isto é um revés no momento, mas isto será útil a longo prazo. Precisarei movimentar os fundos e mudar a base de operações em breve. Enquanto ficava ali sentado fazendo planos, ele ficava de olho no tempo que passava. Ele estava começando a se perguntar sobre os 3 agentes raiz designados para uma tarefa específica. Onde eles estão? Esses 3 já deveriam estar aqui. Ele estava prestes a enviar alguns de seus agentes para procurá-los quando sentiu um movimento nas sombras de seu quarto. Danzo soube imediatamente que algo estava errado quando seus guardas pessoais não apareceram. Não se preocupe, eu não os matei. Das sombras veio uma voz profunda. Carregava uma intenção que deixou Danzo nervoso. Danzo viveu 3 guerras. Ele sabia quando um inimigo perigoso estava à sua frente. Você tem muita habilidade de chegar aqui sem que ninguém perceba, e até mesmo de lidar com meus agentes. Quem é você? Danzo, embora alerta, não era alguém que se intimidava com ameaças. Um ninja mascarado com uma máscara espiral e um único buraco nos olhos saiu das sombras. Apenas a parte superior do corpo podia ser vista e o resto estava escondido na escuridão. Quem eu sou não é importante para você no momento. Por que vim? Para tirar o que não é seu. Ao dizer isso, o ninja mascarado tirou um pergaminho de sua manga e jogou levemente algumas vezes em sua mão. Danzo estreitou os olhos enquanto olhava para o pergaminho. Ele reconheceu o pergaminho especial e sabia o que continha. Eram pergaminhos projetados especificamente para armazenar órgãos e mantê-los com segurança. Então é por isso que eles não estão aqui. Ele chegou até eles. Devo ter esses pergaminhos a todo custo. Que tal fazermos um acordo? Danzo falou. O ninja mascarado inclinou a cabeça como se estivesse interessado, mas não emitiu nenhum som. Após vários segundos de silêncio, Danzo continuou. Dê-me os pergaminhos e o conteúdo intactos e eu lhe darei o pergaminho proibido. Ao ouvir a proposta, uma risada escapou dos lábios do ninja mascarado. Proposta interessante. Mas eu tenho uma contraproposta. Esqueça o Sharingan e eu deixo você viver. No segundo em que essas palavras foram pronunciadas, Danzo correu para frente. Sua mão já tecendo canta para um jutsu estilo vento. Em menos de um segundo, Danzo esfaqueou a cabeça do homem com uma kunai revestida de chakra do vento. Mas não vendo nenhum sangue ou cérebro espalhado e sentindo o chakra do inimigo ainda forte, Danzo imediatamente recuou. Uma risada perigosa escapou da garganta do ninja mascarado. Haha, a condição humana. Tão previsível. No segundo seguinte, Danzo sentiu um chute forte na barriga que o fez cambalear para trás. Gá! Ele apertou a barriga e olhou para o homem. Ele estava enviando sinais para os agentes raiz atualmente em sua base. O ninja mascarado olhou para Danzo e falou. Eu poderia te matar agora mesmo, mas seria chato. Deixar você viver. Estou interessado em ver como vai ser. Nos encontraremos novamente. Danzo Shimura. Danzo examinou o homem. Quando as últimas palavras foram ditas, Danzo viu algo que abalou seu coração. Um Sharingan totalmente amadurecido num único olho visível. Enquanto Danzo ficou surpreso com a revelação, o ninja mascarado desapareceu como se nunca tivesse estado lá. No segundo em que o ninja desapareceu, Danzo saiu de seu estupor. Ele cerrou os dentes de raiva e frustração. Mas depois de alguns segundos ele respirou várias vezes e se acalmou. Para lidar com o Sharingan, é preciso precisar do Sharingan. É bom que eu tenha um plano alternativo. Mas para que isso funcione, vou precisar da ajuda dele. Danzo saiu da sala e encontrou seus guardas inconscientes no chão. Ele passou por eles e caminhou para encontrar alguém. Capítulo 73. Acordos obscuros feitos nas sombras 02.
vários quilômetros fora da Vila Leaf. O espaço ondulou em forma de vórtice e o homem mascarado apareceu de repente no meio da floresta. Ele olhou para o luar brilhando sobre ele e foi até uma pedra próxima e sentou-se. O líder oculto da organização Akatsuki e que atende pelo nome de Madara Uchiha. Identidade real, Obito Uchiha. Vários segundos depois, outra figura apareceu do chão. Esta criatura tinha duas extensões semelhantes a uma armadilha de Vênus emergindo de seus lados que protegiam a parte superior do corpo e a cabeça como uma concha. A metade direita do rosto tinha uma aparência completamente preta, com um único olho amarelo sem pupila visível e sem outras características humanas. O lado esquerdo era composto por uma criatura branca com traços faciais humanos, cabelos verdes e olhos amarelos adequados. A criatura usava uma capa preta com nuvens vermelhas. Um dos membros da organização Akatsuki, Zetsu, o espião e aquele encarregado de coletar informações sobre inimigos e outros países. Está feito? A voz rouca da metade negra do rosto veio. Sim, o clã Uchiha não existe mais. E agora Itachi trabalhará para nós. Obito respondeu. Oi, então fizemos um novo amigo? A pergunta foi feita pela metade branca de Zetsu com uma voz levemente excitada. Muito tagarela. E não, na melhor das hipóteses, Itachi não seria nada mais do que um colega de trabalho. Zetsu negro respondeu. Zetsu, fique de olho em Itachi. Ele matou o clã para proteger a vila e seu irmão. Ele entrou em nossa organização provavelmente para me espionar. Obito sabia que um homem como Itachi não deixaria as coisas ao acaso. Seremos discretos. Zetsu negro respondeu. Você conseguiu o que queria? O Zetsu branco perguntou a Obito. Sim, peguei quase todos os Sharingan que acredito serem valiosos dos cadáveres. Isso garantirá que Danzo ou qualquer outra pessoa não coloque as mãos no Uchiha Kekkei Genkai. E agora tenho peças sobressalentes para usar em caso de emergência. Houve alguma complicação? Zetsu negro perguntou. Não, mas eu fiz uma visita a Danzo. Você o matou? Agora que o clã Uchiha se foi, ele não tem utilidade. É verdade, ele não tem valor agora. E fiquei tentado a matá-lo, mas eu o deixei viver, Obito disse, olhando para a lua. Alguma razão em particular? Ele poderia se tornar um problema se fosse deixado sozinho. Zetsu negro queria levar todas as variáveis em consideração em seus planos. Deixar alguém como Danzo viver não era ideal para os objetivos dele e da Akatsuki. Sim, com o tempo ele pode se tornar um espinho, mas eu preciso dele vivo por enquanto. A ameaça que Danzo representa contra o irmão de Itachi, Sasuke Uchiha, manterá a maior parte da atenção de Itachi nele. Se eu tivesse matado Danzo, então não tenho dúvidas de que Itachi o faria. Tornar-se muito mais focado em nós e muito mais um problema para nossos objetivos no futuro. Obito cruzou as mãos e olhou para Zetsu novamente. Se você sabe que ele é uma ameaça, então por que manter Itachi vivo? Zetsu questionou. Raramente poucos nascem com talentos como o dele. Só porque ele pode se tornar uma ameaça não significa que não possa ter valor. Sua força e agora sua temida reputação podem ser bem utilizadas em nossa organização. Entendido. Zetsu negro concordou com esse raciocínio. Então, quando podemos conhecê-lo? O Zetsu branco perguntou com um entusiasmo infantil. Por que você não vai até a localização dele agora mesmo? Você pode avaliá-lo por si mesmo. Zetsu acenou com a cabeça e deixou Obito para encontrar Itachi e segundos depois Obito também desapareceu. Laboratório de raiz. Um homem alto de pele clara e cabelo preto desgrenhado olhava pelo microscópio e fazia anotações com base em sua observação. Ele estava em uma grande sala cheia de vários recipientes de experimentos, equipamentos e amostras raras. Este era um centro de pesquisa raízes sob a supervisão de um homem chamado Tanuki Shigaraki. A porta da sala se abriu e o som de passos e uma bengala pôde ser ouvido. O homem virou a cabeça para olhar para o visitante e imediatamente se levantou e fez uma reverência. Senhor Danzo. O homem cumprimentou seu superior. Shigaraki, como vai a pesquisa com as células de Hashirama? Danzo Shimura perguntou ao homem. Aprendi bastante. Graças aos documentos experimentais de Orochimaru e às notas que você me forneceu, consegui continuar minha pesquisa em um ritmo mais rápido. O homem estava animado para compartilhar o que aprendeu estudando as células do primeiro Hokage. E o projeto principal? Danzo perguntou. Perdoe-me, Sr. Danzo, mas isso levará muito tempo para ser concluído. Mesmo com meu conhecimento atual das células de Hashirama Senju, levará anos para concluir esse trabalho. Shigaraki respondeu enquanto abaixava a cabeça. Não importa. Eu sabia que seria um projeto muito difícil quando designei você para ele. Neste momento estou aqui para acompanhar seu progresso nas células. Diga-me o quanto você aprendeu. Danzo aproximou-se da mesa e olhou a amostra de sangue. Tanuki Shigaraki foi até uma mesa próxima e pegou vários papéis. É realmente incrível. Com base apenas nessas células, aprendi que nosso primeiro Hokage estava em um nível totalmente diferente de qualquer outro ninja que viveu. Danzo acenou com a cabeça concordando com o homem. Quando ele era jovem e pouco antes da Primeira Grande Guerra, ele viu Hashirama Senju em batalha e o poder de seu estilo de madeira. Desde aquele dia ele ficou obcecado por sua força. Ele convenceu Hiruzen a realizar experimentos com o sangue do primeiro Hokage, mas como houve apenas vítimas, o terceiro Hokage encerrou a pesquisa e declarou-a proibida. Mas Danzo não desistiu. Ele reiniciou o projeto em segredo dentro da raiz e ajudou Orochimaru a sequestrar aldeões das folhas para experimentos. O objetivo de Danzo era compreender e obter o poder que o primeiro Hokage possuía. Danzo falou. Conte-me tudo o que você aprendeu. Tanuki assentiu. Em primeiro lugar, mesmo uma pequena porção de seu sangue contém uma quantidade suficiente de poder e vitalidade. Quem se acostumar com seu DNA sem dúvida terá capacidade de liberação de madeira. Tanuki continuou.
A pessoa também teoricamente teria uma vida útil mais longa e um forte aumento em suas naturezas de chakra terra e água. Presumo que isso é o que dá a capacidade de criar e usar jutsu estilo madeira. Aumentar a força e os efeitos de qualquer jutsu usado por diversas dobras. Danzo assentiu enquanto ouvia seu pesquisador. Ele precisava da força do primeiro Hokage, agora mais do que nunca. Eu preciso do Sharingan para usar esse jutsu, e as células do primeiro Hokage desempenham um papel vital nos meus planos. Foi então que o rosto de Tanuki ficou ligeiramente sombrio. O que é? Danzo perguntou. Embora isso nos ajudasse, há também um grande problema. A força do sangue de Hashirama é uma faca de 2 gumes. Embora sem dúvida ajudasse tremendamente a pessoa que se acostuma com isso, para todos os outros é fatal. É muito poderoso. Respirando fundo, ele continuou. As células do primeiro Hokage, em vez de aceitar ou se fundir com as novas células, atacam o corpo hospedeiro e dominam o DNA da pessoa experimentada e transformam suas células a ponto de matá-las. O experimento de Orochimaru com as 60 crianças é a prova disso, e corrobora meus resultados também. Você tem uma solução para isso? Danzo estava calmo e controlado por fora, mas estava um pouco ansioso em seu coração. Ele precisava desesperadamente desse poder. A primeira é encontrar alguém com um físico poderoso e grandes reservas de chakra e com DNA compatível com o de Hashirama Senju. Mas encontrar alguém assim é extremamente difícil. E mesmo assim enxertar com sucesso as células nessa pessoa e fazê-la sobreviver. As chances são mínimas com meus dados atuais e compreensão das células. A segunda solução é se de alguma forma criarmos um corpo hospedeiro que aceite seu DNA e se acostume com suas mudanças e força. Existem alguns outros métodos também, mas todos destes levará tempo. Tanuki Shigaraki foi leal à raiz e à sua causa. E ele também era um excelente pesquisador. Então Danzo não duvidou do homem. Depois de pensar um pouco, Danzo teve uma ideia. Dê-me uma cópia de tudo que você aprendeu nas células. Eu assumo daqui. Danzo ordenou. Sim, senhor Danzo. Shigaraki fez uma reverência e começou a trabalhar. Ele rapidamente fez uma cópia de todas as suas descobertas sobre o sangue de Hashirama e as entregou a Danzo. Com os arquivos em mãos, Danzo saiu do laboratório. Ele saiu para uma parte isolada da base. Ele fechou os olhos e ficou parado esperando a chegada de alguém. Depois de vários minutos, uma voz brincalhona veio da escuridão. Eu não esperava que você me contatasse tão cedo, Danzo. Danzo apenas grunhiu. Algumas coisas aconteceram na vila. Tenho certeza que você descobrirá em breve. Orochimaru, um homem de pele clara, olhos dourados com pupilas fendidas e manchas roxas ao redor dos olhos apareceu. Ele usava traje cinza simples com calças pretas e tinha um cinto grosso de corda roxa amarrado com um grande nó nas costas. Oi, agora você me deixou curioso. Mesmo assim, com Sarutobi Sensei de olho nas coisas, você não teria me chamado para algo trivial. Então o que é? Lembro de você me contar sobre um experimento que você fez. Um experimento com a capacidade de se adaptar a um novo DNA estrangeiro? Eu quero. Danzo disse sem rodeios. Ah, você está perguntando sobre Shin. Infelizmente ele morreu há algum tempo. Orochimaru disse com uma cara séria. Seu corpo é um dos meus experimentos mais valiosos. Não vou desistir dele antes de terminar com ele. Os olhos de Danzo se estreitaram ao ouvir aquela desculpa esfarrapada. Danzo apenas sacudiu um dedo e a área foi imediatamente cercada por uma dúzia de agentes de raiz. Não brinque comigo, garoto. Danzo não estava com vontade de tolerar as travessuras de Orochimaru, mas ele também sabia que precisava da ajuda da cobra, e ele sabia que Orochimaru também sabia disso. Orochimaru repreendeu a demonstração de força do líder raiz. Eu sou apenas um clone. Você realmente não achou que eu viria aqui pessoalmente só porque você ligou, não é? Danzo ficou em silêncio enquanto olhava para o sorridente Sannin. Independentemente disso, você despertou minha curiosidade. Do que se trata? Danzo acenou levemente com a mão e o ninja raiz desapareceu. Eu quero o Sharingan, e ele será útil para adquiri-lo. Entendo. Infelizmente não tenho um Sharingan comigo, então não posso te ajudar, a menos que você tenha algum. Orochimaru olhou para Danzo interrogativamente. Não, mas eu tenho a próxima melhor coisa. Danzo tirou um frasco de sangue do bolso e ergueu. Ele falou, este é o sangue de Itachi Uchiha. Tenho certeza que você pode criar alguns Sharingan usando esse sangue e o corpo de Shin. Danzo então retirou os arquivos do exame de sangue de Hashirama Senju. Esta é a pesquisa nas primeiras células do Hokage conduzida por um dos meus. Danzo não disse mais nada e olhou para o Sannin. Orochimaru olhou para os 2 objetos na mão de Danzo. Um largo sorriso apareceu em seu rosto. Ele riu, entendendo as intenções de Danzo. Que tal fazermos um acordo? Orochimaru falou. Vamos ouvir os termos. Você me dá o sangue de Itachi e os arquivos e eu me certificarei de lhe dar vários pares de Sharingan e verei se consigo adicionar com segurança a força do primeiro Hokage ao seu corpo. Orochimaru disse com um sorriso. Danzo olhou para o homem. Em troca, financiamento, equipamento experimental e manter a Anbu do Sensei Sarutobi fora dos meus trilhos. Temos um acordo? Orochimaru cruzou os braços e olhou para o homem de um olho só. Danzo assentiu e grunhiu. Ele jogou o frasco e a pasta habilmente para Orochimaru. A cobra Sannin pegou os 2 objetos. Não me faça esperar. Claro. Orochimaru respondeu com um sorriso. E cara, tenha em mente o que acontecerá se você me trair. Danzo disse em tom sério de advertência. O sorriso de Orochimaru desapareceu e ele liberou sua intenção assassina. A próxima segunda raiz Anbu estava ao seu redor, mas vários foram afetados pela intenção assassina da cobra Sannin. Eles levantaram suas armas contra ele, mas não ousaram fazer outro movimento sem a ordem de seu líder. Apenas Danzo e alguns outros não foram afetados pela intenção de matar.
Após vários segundos tensos, Orochimaru abandonou a intenção e desapareceu. Te vejo em breve. Danzo. Essas palavras foram as últimas que Danzo ouviu de Orochimaru naquela noite. Capítulo 74 Massacre Uchiha Consequências. Residência Hokage. Em uma câmara privada na residência Hokage, Hiruzen Sarutobi estava sentado em uma cadeira contemplando os acontecimentos ocorridos na noite passada. Seus punhos cerrados de raiva enquanto ele pensava no que Danzo fez e no que Itachi teve que fazer. Ele pensou na conversa que teve com seu ex-segundo em comando e o agora ninja desonesto. Flashback. Hiruzen estava caminhando pelo distrito do clã Uchiha. Vários corpos podiam ser vistos por todo lugar. Ele estava cercado por 3 de seus membros da Anbu, todos eles em busca de sobreviventes. Que diabos! Pensar que algo assim aconteceria. Que horrível! Até mesmo os membros da Anbu que tinham visto muita morte e destruição ficaram surpresos com o massacre que aconteceu. O Hokage olhou para os membros do clã Uchiha caídos no chão. Resgate qualquer um que ainda esteja vivo. Ele gritou a ordem. A Anbu verificou os corpos um por um. De repente alguém gritou. Temos um sobrevivente. O ninja mascarado estava verificando o corpo de Sasuke Uchiha. Hiruzen imediatamente olhou para a pessoa. Leve-o para a unidade médica. Depressa. Outro Anbu com cabelos prateados verificou os outros corpos perto dele. Ninguém mais sobreviveu. Parece que todo mundo foi morto. Hiruzen tinha uma expressão dura enquanto olhava para os corpos. Tire os cadáveres. Todos eles. Depois verifique os edifícios. Sim, senhor. Enquanto o ninja de cabelos prateados começava a trabalhar, outro Anbu fez uma pergunta. Quem poderia ter feito algo assim? Era Itachi Uchiha. Uma nova voz juntou-se a eles. Danzo Shimura caminhou em direção a eles e parou. Ele olhou para todos os presentes. Itachi. Mas por que ele faria algo assim? A Anbu questiona o homem. Itachi desprezava seu clã. Ele matou Shizui Uchiha e depois arrancou seus olhos. Ele também causou brigas internas no clã. E agora? Parece que ele escolheu acabar com o clã. Ele é o responsável por este massacre. Mas, quando a Anbu estava prestes a discutir, Hiruzen os interrompeu. Pare de perder tempo e mãos à abra. Todos os Anbu presentes no local foram embora. Danzo caminhou até Hiruzen e ficou em silêncio. Vários segundos depois, Danzo falou. Isso acaba com nossos problemas. O Hokage se virou para Danzo. E exatamente como isso termina? Você não consegue ver os problemas que nos restam? Veja os problemas que surgiriam disso como menores em comparação com o que teria acontecido de outra forma. Danzo respondeu. Você cruzou a linha, Danzo. Não posso mais permitir que você opere por sua própria autoridade. A partir deste momento, você será dispensado de suas funções como segundo em comando e será removido do conselho. Hiruzen, não seja precipitado. Eu consegui. Para o bem da aldeia, Hiruzen terminou a frase de Danzo. Ele olhou para o homem de um olho só. Quantas vezes você vai usar essa desculpa? Hiruzen virou-se para olhar para frente, incapaz de olhar mais para seu ex-companheiro de equipe. O clã Uchiha fazia parte da aldeia. Independentemente do que eles estavam prestes a fazer, eles ainda eram aldeões das folhas. E esse massacre indiscriminado. Poderíamos ter encontrado outra maneira. Você realmente acredita nisso, Hiruzen? Sim. Poderíamos ter lidado com os conspiradores e aqueles que pressionavam pelo golpe, e dado outra chance aos inocentes. Mas agora, isso não teria funcionado. Se isso tivesse acontecido, daqui a alguns anos teríamos o mesmo problema surgindo novamente. Danzo tentou justificar suas ações. Você não sabe disso. Hiruzen ficou furioso ao ouvir a justificativa de Danzo. Ele então suspirou e falou. A partir deste momento, estou removendo você do cargo de chefe da fundação. As forças raiz serão dissolvidas e integradas às minhas forças. E até que eu decida como lidar com você, você estará confinado em seus aposentos. Da minha vista. Com essas palavras o Hokage foi embora. Torre Hokage. Em uma câmara secreta abaixo da Torre Hokage, Hiruzen esperava a chegada de alguém. Depois de alguns minutos ele falou. Não há mais ninguém aqui. Diga o que pensa. Vários metros atrás, Itachi Uchiha estava ajoelhado e abaixou a cabeça enquanto se dirigia ao seu líder. Obrigado pela oportunidade de se encontrar comigo. Itachi, antes de tudo você tem minha gratidão. Uma guerra civil foi evitada e agora a paz é mantida na aldeia. Sim. Itachi não disse mais nada. Independentemente disso, lamento que tenha sido assim. Perdoe-me. Não vi outra escolha. Não. Sou eu quem deveria pedir perdão. Itachi, doravante você será considerado um traidor e um ninja desonesto que matou seu clã. Você será adicionado aos livros de bingo como um criminoso, morto ou vivo. Eu entendo. Estou preparado. O que você vai fazer agora? O Hokage se virou e olhou para Itachi. Há uma organização que quero ficar de olho. A Akatsuki. Pretendo me juntar a eles. A Akatsuki em Hiruzen já tinha ouvido falar da organização, mas não tinha muita informação sobre ela. Senhor terceiro. Itachi começou. Jure para mim que você protegerá Sasuke. Hiruzen olhou para o adolescente ajoelhado na frente dele. Você tem minha palavra. Ele estará seguro. Seu irmão continuará na academia e quando chegar a hora ele se tornará um ninja da folha. Mas não poderei apagar o ódio dele por você. Eu sei. Estou preparado para suportar sua raiva e ódio. Você deveria ir. A Anbu foi despachada. Vou deixar a fórmula do Jutsu para a barreira da vila inalterada. Dessa forma, você pode verificar Sasuke quando quiser. Obrigado, Sr. Hokage. Não há necessidade de agradecimento. Eu não mereço isso. Foi minha fraqueza que nos levou a este momento. Fim do flashback. Hiruzen soltou um suspiro cansado. Nesse momento a porta da sala se abriu e os conselheiros Koharu e Omura entraram. Acabamos de saber o que aconteceu.
Você removeu Danzo do conselho? Omura perguntou enquanto ele e Koharu se sentavam de frente para o Hokage. Sim, foi necessário. Hiruzen, precisamos de Danzo para manter a estabilidade. Não, não temos. Hiruzen interrompeu Koharu. Ele está agindo em seus próprios interesses há algum tempo. Fechei os olhos porque acreditei que ele tinha algum respeito por mim e pelo título que possuo e não ultrapassaria certos limites. Esse foi meu erro. Eu deveria ter fiz isso há muito tempo. A raiva contida na voz do Hokage ficou clara para os outros dois. Eles decidiram não forçar o assunto. Os três ficaram em silêncio por um breve momento. O que fazemos agora? Omura perguntou ao Hokage. Vou dissolver a base e integrá-los a Minhambu. Hiruzen respondeu. Deveríamos também considerar o que fazer com a força militar policial? Koharu falou. Eu sei. Desta vez, em vez de um clã atuar como polícia militar, teremos um recrutamento aberto. Qualquer pessoa capaz será selecionada. E precisamos encontrar um líder adequado. Hiruzen já pensa nisso há algum tempo e esta foi a sua solução. Os três discutiram os próximos passos a serem dados para proteger a aldeia. A reunião continuou por um tempo e depois terminou com várias decisões importantes tomadas. Hiruzen saiu da reunião e foi até a Torre Hokage. Ele estava no telhado da torre olhando para a aldeia. O Mambu apareceu atrás dele, ajoelhada. Você me chamou de Lord Hokage? Sim. Acredito que é hora de você seguir um caminho diferente, Kakashi. Terra do Fogo, capital. Kensei estava relembrando seu amigo de longa data, Jin. Ambos cresceram na Vila das Folhas e eram colegas de classe. Jin mudou-se para a capital e já fez parte dos 12 Ninjas Guardiões. Ele fez parte da primeira geração de Ninjas Guardiões antes de ninjas como Azuma, Shiriku e Kazuma substituírem ele e seus companheiros de equipe. Ele se estabeleceu na capital depois de se aposentar. Eu gostaria de poder conhecer esse garoto Daishi. Ele parece interessante. Jin disse enquanto bebia um copo de saquê. Sim, eu também. Kensei não tinha o entusiasmo de Jin. Ah, vamos lá. Você ainda está chateado por eu não ter contado a você sobre isso antes. Sim, você é uma das poucas pessoas que considero amigos. Então você mantendo isso em segredo. Kensei suspirou. Bem, não estou feliz com isso. Sinto muito. Eu não queria preocupar você. Jin respondeu. Você já pensou em Izen? Kensei perguntou ao amigo. Às vezes, ainda me pergunto. Se ele tivesse vindo até nós, talvez as coisas não tivessem acontecido do jeito que aconteceram. Não faz sentido ter esse arrependimento agora, suponho. Kensei olhou para o copo de saquê em sua mão e depois tomou outro gole. Nesse momento alguém entrou na sala e foi até Jin. Eles falaram baixinho por um minuto. Kensei percebeu que Jin estava alarmado com o que a pessoa acabará de dizer. Assim que o homem saiu, Kensei falou. Está tudo bem? Jin olhou para Kensei sem saber como responder. Não, é a Vila das Folhas. Algo aconteceu. O quê? O que é isso? Kensei ficou alarmado. A imagem de Daishi veio à sua mente naquele momento. Por favor, fique bem, garoto. É o clã Uchiha. Eles foram massacrados. Jin tinha uma expressão séria no rosto. Ao ouvir essas palavras, Kensei ficou de pé, chocado. O que? Como pode um clã inteiro ser massacrado? E quem poderia? Kensei não conseguia acreditar que algo assim iria acontecer. Dizem que foi Itachi Uchiha. A tragédia aconteceu ontem à noite. A Vila da Folha está trancada e as informações sobre o que aconteceu são mantidas em sigilo. Eu só sei disso por causa do meu contato dentro da corte Daino. Jin disse entendendo as preocupações de Kensei. Há alguma outra notícia? Itachi foi atrás de mais alguém? Ao ouvir o tom ansioso do amigo, Jin respondeu rapidamente. Não, parece que os únicos que morreram foram os membros Uchiha. Há alguma outra notícia? Ele está sob custódia? Ou morreu durante o confronto com os ninjas da aldeia? Kensei questionou. Nenhum dos dois. Com base no que meu informante me contou, Itachi escapou da vila. Ele está vivo e no vento. Kensei sentou-se ouvindo essas palavras. Como algo assim pôde acontecer? Já ouvi falar de Itachi Uchiha, o prodígio e herdeiro do clã Uchiha. Não acredito que ele faria algo assim. Kensei olhou para seu amigo. Sim, é quase difícil demais de acreditar, não é? Jin estreitou os olhos. O que exatamente você quer dizer? Vamos, Jin. Não há como uma pessoa matar um clã inteiro, não importa o quão forte ele seja. E além disso, ele escapou. Eu não acredito nisso. Há mais nisso. Kensei cruzou os braços e pensou no assunto. Você deve ter em mente que está aposentado. Isso não é problema seu. Deixe Hiruzen lidar com essa dor de cabeça. Kensei suspirou ao ouvir as palavras do amigo. Você tem razão. Kensei terminou seu saque e se levantou. Parece que tenho que interromper nosso reencontro. É melhor voltar para a aldeia. Jin sorriu enquanto olhava para seu amigo. Você está realmente preocupado com ele, não é? Eu definitivamente tenho que conhecer esse garoto um dia. Kensei e Jin conversaram por mais algum tempo e então Kensei partiu para a Vila das Folhas. A viagem durou pouco mais de meio-dia. Kensei chegou aos portões da vila à noite. Ele notou que os ninjas que patrulhavam estavam muito mais sérios e alertas do que o normal. A aldeia deve ter emitido um alerta de emergência de nível 1. Isso me lembra as circunstâncias do tempo de guerra. Os guardas no portão estão muito mais vigilantes do que o normal. Kensei passou pelos portões da vila após uma verificação minuciosa. Ele rapidamente se dirigiu para sua casa. Ele chegou em sua casa minutos depois e rapidamente entrou na barreira. Kensei sentiu o chakra de Daishi no quintal da casa. Ele foi olhar e viu Daishi fazendo parada de mão na água e completando flexões. Vários clones também estavam treinando no que Kensei deduziu como exercícios de controle de chakra. Daishi olhou para o velho que se aproximava. Vovô, pensei que fosse você. Chegou cedo. Sim, eu ouvi o que aconteceu.
Kensei disse enquanto se sentava na varanda dos fundos da casa. Daishi dispensou seus clones e saiu da lagoa. Ele se aproximou do avô e sentou-se. Você está bem, Daishi? Você parece desanimado. Kensei soube que algo aconteceu com o garoto no momento em que o viu. Após vários segundos de contemplação, Daishi falou. Vovô, preciso falar com você. É sobre o que aconteceu com o clã Uchiha. É uma tragédia o que aconteceu com eles. E sinto muito por Ren. Eu sei que você o via como um professor. Kensei pensou que Daishi estava chateado com a morte de Ren. Sim, veja, o problema é, eu estava lá. Quando aconteceu? Daishi estava um pouco inseguro sobre o que deveria contar ao seu avô. O que você está falando? Kensei estava confuso. Soltando um longo suspiro, Daishi falou. Eu estava lá no complexo Uchiha, quando Itachi estava matando o clã. Os olhos de Kensei se arregalaram ao ouvir essas palavras. Capítulo 75 Meias-verdades. Kensei não conseguia acreditar que Daishi estivesse envolvido em algo tão perigoso. No segundo seguinte ele olhou ao redor da casa e depois de volta para Daishi. Com base no fato de que Anbu não cercou este lugar e você não está em uma sala de interrogatório agora, suponho que a vila não sabe que você estava lá? Daishi balançou a cabeça. Kensei soltou um suspiro de alívio. Bom, então precisamos continuar assim. Vovô, tem outra coisa. Daishi começou com um tom um tanto apreensivo. O que é? O Hokage ou os oficiais da vila não sabem sobre mim, mas uma pessoa sabe. Aiko. O quão? Eu salvei a filha de Ren e a levei para o orfanato. Daishi respondeu. Ele precisava ter certeza de que Kensei convenceria Aiko a manter tudo o que aconteceu em segredo. Daishi pensou muito durante todo o dia sobre o que e quanto diria ao seu avô. E depois de várias horas ele decidiu contar a verdade, misturar algumas mentiras e omitir algumas informações. O que diabos aconteceu enquanto eu estava fora? Se Aiko souber, então preciso falar com ela antes que ela se reporte ao Hokage. Kensei fechou os olhos e beliscou a ponta do nariz. Ele soltou várias respirações e depois se acalmou. Você precisa me contar tudo o que aconteceu. Preciso saber todas as informações para poder controlar os danos. Daishi assentiu e começou a recontar sua história com uma pequena reviravolta. Ele fez questão de manter seu chakra calmo e teve que ter certeza de que não havia falhas em sua história. E então saí do orfanato e fui direto para cá. Dissipei meu clone e me certifiquei de que estava tudo bem. Daishi terminou sua explicação. Kensei soltou um suspiro enquanto olhava para o garoto. Ele soltou um suspiro enquanto pensava sobre os acontecimentos. Então deixa eu ver se entendi. Depois do seu treinamento no caminho de volta, quando você chegou perto do complexo do clã Uchiha, você viu um cadáver e foi chamar a polícia. Mas depois viu mais corpos na rua? Sim. Daishi deu uma resposta curta. Então você decidiu ir até a casa de Ren para contar a ele o que aconteceu? Daishi assentiu. Kensei suspirou. Ele continuou com o questionamento. Lá, você viu Ren fazendo as malas e se preparando para deixar a vila. Daishi assentiu novamente. Eu disse a ele que alguém estava matando pessoas do clã e então ele verificou o chakra de todos no complexo. Ele mais uma vez explicou ao seu avô. E foi então que ele percebeu o que estava acontecendo e te contou sobre o suposto golpe e a decisão deles de deixar a aldeia? Daishi acenou com a cabeça para a pergunta. Kensei não conseguia acreditar que o Uchiha decidiria fazer algo tão drástico. Deveria ter sido óbvio em retrospectiva. A tensão tem aumentado entre os aldeões e os membros do clã Uchiha. Mesmo assim, pensar que eles planejariam um golpe de estado. Eles esperavam seriamente enfrentar a aldeia e vencer? Kensei então olhou para o neto e continuou. Então você convenceu Ren e sua esposa a lhe entregar a filha com a promessa de mantê-la segura. Sim, eles sabiam que não poderiam escapar, então depositaram fé em mim. Daishi se lembrou do que aconteceu com eles e só ficou calmo por causa da habilidade mental do jogador. Sim. Sobre isso, você mencionou que tinha uma capa que te deixa invisível para todos os sentidos? Eu quero ver. Kensei ficou chocado quando Daishi disse que possuía um item que poderia ser essencialmente a maior ferramenta furtiva do mundo. Daishi se levantou e foi até seu quarto pegar a capa. Eu sabia que o velho pediria para ver essa coisa quando eu lhe contasse. Não quero que ele saiba mais sobre minha habilidade do que o absolutamente necessário. Daishi gostava muito de seu avô, mas seu medo da morte e a paranoia de uma vila cheia de assassinos o impediam de confiar nas pessoas ao seu redor, mesmo aqueles mais próximos dele. Daishi sabia que precisava contar a Kensei sobre a capa, mas queria manter as informações ao mínimo. Eu tenho que usar mana pupetre nele se ele fizer muitas perguntas sobre a capa. Ele vai querer saber onde consegui isso. Terei que manter minhas respostas vagas. Daishi desceu e deu a capa ao avô. Kensei inspecionou cada centímetro da capa. Ele viu a insígnia Uzumaki nas costas. Esse garoto tem algum tipo de relacionamento com o clã Uzumaki? Onde você conseguiu isso? Kensei estava curioso e queria saber como Daishi conseguiu algo tão valioso. Consegui logo depois daquele desastre do Yota. Daishi escolheu cada palavra que falou com cuidado. Ele não queria que Kensei ou qualquer outra pessoa soubesse sobre sua habilidade como jogador. Quem deu isso para você? Kensei perguntou, olhando para a capa e estudando-a. Não conheço a pessoa que o enviou. Só que este item foi endereçado a mim? Com isso Kensei olhou para cima. Ele estreitou os olhos enquanto olhava para Daishi. Naquele momento, uma lembrança antiga ressurgiu em sua mente. Flashback. 3 de setembro. Quase 4 anos após o ataque das 9 caudas. Kensei estava diante da lápide de sua esposa Fumiyu Aya. Faz hoje 1 ano que ela faleceu. Enquanto Kensei estava sozinho contemplando sua vida, uma figura se juntou a ele. Sinto muito pela sua perda, Kensei. Kensei ficou surpreso ao ouvir o som daquela voz.
Não pode ser. Ele olhou para cima e viu o homem que salvou sua vida durante a Terceira Guerra Mundial. Você? Já faz muito tempo. Uau, você com certeza envelheceu. Kensei pôde ver o sorriso malicioso em seu rosto enquanto conseguia surpreendê-lo. O homem então se virou para a lápide e o sorriso em seu rosto desapareceu. Eu realmente sinto muito pela sua perda. O que você quer? Kensei não estava com vontade de tolerar ninguém. Estou aqui para cobrar minha dívida. Kensei estreitou os olhos ao ouvir essas palavras. Caminhe comigo. O homem disse e se virou. Kensei decidiu ouvi-lo. Você salvou minha vida e me ajudou quando precisei. Essa é a única razão pela qual estou fazendo isso. O homem assentiu e os dois saíram do cemitério. Fim do flashback. Kensei pensou por um tempo sobre o encontro que teve com aquele homem. Poderia ser ele? Kensei então tentou ativar a habilidade da capa. Vendo que não estava respondendo a ele, Kensei decidiu pedir ajuda a Daishi. Ele queria ver a invisibilidade da capa. Parece que não consigo fazer funcionar. Você pode me mostrar como se faz? Kensei devolveu a capa para Daishi. Não posso agora. Existem certas condições para esta capa funcionar. Algumas instruções vieram com a capa. Diga-me. Em primeiro lugar, só pode ser usado por mim. Em segundo lugar, uma vez usado, o manto não pode ser usado por um longo período de tempo. Então é como uma espécie de tempo de espera entre cada uso. Quanto tempo? Kensei perguntou. Em algum momento menos de 90 dias. Daishi respondeu com uma cara séria. Kensei tinha um olhar pensativo. Se for ele, então pode ser verdade que Daishi pode não saber quem o enviou. Afinal, ele me disse para manter em segredo seu envolvimento em tudo. E você disse a Aiko que herdou isso de mim. Kensei ergueu uma sobrancelha ao olhar para Daishi. O menino tinha uma expressão um pouco tímida no rosto. Quando ela me perguntou onde eu consegui isso, entrei em pânico. Foi a primeira coisa que me veio à mente. O velho suspirou ao ouvir a resposta do menino. Tudo bem. Chega de capa. Então depois disso Rente deu a filha dele e alguns pergaminhos que eles prepararam para ela. Kensei continuou com o questionamento. Daishi assentiu. O golpe teria acontecido hoje e o plano deles era deixar a aldeia no meio do caos. Mas as coisas não saíram como planejado, não é? Ainda assim, não posso acreditar que Itachi faria algo assim. Kensei não conseguia acreditar que medidas tão drásticas fossem tomadas contra um clã. Vendo o rosto de Kensei, Daishi quis saber o que Kensei pensava sobre o Hokage e as pessoas próximas a ele. Ren disse que originalmente Itachi estava na Anbu como um espião do clã, mas ele deve ter se virado e ficado do lado da vila. Ele disse que Itachi provavelmente estava matando o clã por ordem do Hokage superiores. Você realmente acha o Hokage é capaz de algo assim? Kensei suspirou ao ouvir a pergunta do neto. Se necessário, Hiruzen faria o que precisa ser feito para proteger a vila. Mas isso é extremo demais até para ele. Se eu tivesse que adivinhar, o homem por trás de Itachi provavelmente seria um homem chamado Danzo Shimura. Ele é um dos Hokage. Conselheiros. Kensei olhou para Daishi enquanto falava. Daishi, você precisa ter cuidado. Você não pode confiar em Hiruzen ou Danzo Shimura. Ambos são perigosos. Daishi concordou com a cabeça. Ele viu o quão sério Kensei estava e ficou um pouco aliviado. Então ele também não confia neles, hein? Parece que tenho alguém nesta vila com quem posso contar se algum dia tiver que enfrentá-los. Não que eu pretenda fazer isso, mas suponho que tudo é possível. Então eu me escondi em um canto da sala com Hel e vi Itachi matar Ren e Kimiko. Kensei viu os punhos cerrados e a raiva no rosto de Daishi enquanto ele falava essas palavras. Ele sentiu simpatia por seu neto. Sinto muito pelo que aconteceu com eles e que você teve que ver isso acontecer. Sempre pensei que você só experimentaria essa parte da vida ninja depois de se tornar um genin. Ambos ficaram em silêncio por um tempo. Kensei então falou. Então você levou o bebê para o orfanato de Aiko e a convenceu a mantê-la lá. E você também conseguiu que ela criasse uma nova identidade para o bebê e ajudou você a falsificar registros? Tenho que admitir. Isso é impressionante. Geralmente um defensor das regras. Kensei ficou cético quando ouviu essa parte, mas confiou em Daishi. Ela disse que manteria a Hel segura por enquanto, mas ela quer falar com você. Se as coisas não correrem bem, há uma chance de ela contar ao Hokage e isso seria um problema para mim. Daishi estava preocupado e queria ter certeza de que Kensei sabia o que estava em jogo na situação. Não se preocupe. Vou para lá agora mesmo. Algo assim não pode mais ser adiado. Kensei se levantou e estava pronto para ir para o orfanato. Mas antes de partir ele tinha uma última pergunta para Daishi. Por que você resgatou a garota? Você poderia ter ido embora e ninguém saberia que você estava lá. Por que correr esse risco? Daishi demorou um momento antes de responder. Eu sempre quis uma irmã mais nova. Quando o rei me apresentou ela pela primeira vez. Quando a vi pela primeira vez, eu não sei, mas no momento em que a segurei em meus braços, me senti protetor com ela. Foi a primeira vez que senti uma emoção assim. Daishi parou por um momento para organizar seus pensamentos. Então continuou. Quando o rei disse que Itachi estava matando todo mundo, eu não poderia deixar isso acontecer com ela. Ela não merecia. Então, independentemente dos riscos, eu a levei comigo. Você percebe que quando as pessoas descobrirem, quando o Hokage descobrir sobre ela, você pode estar em apuros, certo? Kensei disse. Eu sei. Mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria sem hesitação. Daishi respondeu com uma voz decidida. Kensei viu que Daishi não se arrependia de ter salvado sua vida. Ele sorriu com a escolha que seu neto fez. Você é um bom garoto, Daishi. E não se preocupe. Vou garantir que Aiko mantenha tudo o que aconteceu em segredo. Você não pode contar a ela sobre o golpe. Mantive essa parte em segredo. Daishi queria ter certeza de que Kensei não dissesse nada que pudesse abrir buracos em sua história. Não se preocupe. Vou guardar essa parte para mim.
Esse é o tipo de informação que pode causar o caos dentro da aldeia. Então, quanto menos pessoas souberem, melhor. Eu sei como lidar com essa situação. Então não se preocupe. Fique aqui até eu voltar. Kensei saiu de casa 1 minuto depois. Assim que ele saiu, Daishi soltou um suspiro de alívio. Parece que isso resolve isso. Eu tinha certeza que ele ficaria mais desconfiado ou algo assim, mas parece que tudo deu certo no final. Daishi olhou para o sol poente enquanto se sentava na varanda dos fundos. Sinto muito, vovô. Eu gostaria de poder contar a verdade sobre mim, mas esse é um segredo que levarei para o túmulo. Capítulo 76, O Shinobi das Trevas. Domingo, segundo dia após o massacre. Daishi estava se esquivando das rajadas de água que vinham do rio abaixo dele. Ele estava cercado por 3 clones das sombras, todos usando jutsu estilo água, fogo e vento nele. As ondas turbulentas do outro lado do rio devido ao treinamento não afetaram Daishi. Quase lá. Daishi acordou de manhã cedo e foi até o rio próximo. O rio estava localizado não muito longe de sua casa e Daishi frequentemente o usava para treinar sua técnica de caminhada aquática e jutsus de estilo aquático. Seu objetivo era melhorar e dominar seu treinamento de controle de chakra para caminhar na água e melhorar seus reflexos e velocidade de reação. Assim que ele se esquivou de outra explosão de água e passou por um clone das sombras, uma notificação apareceu. O nível da técnica de caminhada na água aumentou em 1. Técnica de caminhada aquática, ativa passiva, LV.100. Efeitos. Aumento de 200% no controle dos chakras. Custo de CP, 3, seguinte. 30% de redução no custo de CP para técnicas de chakra. Parabéns! Você treinou com sucesso uma habilidade ao seu nível mais alto. Mais 500 Es. Mais 75 Es. Finalmente! Daishi soltou um suspiro enquanto olhava para a notificação. Daishi esteve focado principalmente em seu controle de chakra nos últimos meses. Tudo em preparação para iniciar a próxima etapa de seu treinamento. Ele liberou os clones das sombras e pulou no chão. Ele começou a caminhar de volta para sua casa. Sua mente voltou para a conversa que ele e Kensei tiveram na noite passada. Flashback. Kensei chegou em casa tarde da noite depois de sua visita ao orfanato. Ao entrar ele viu Daishi esperando por ele. Então, como foi tudo? Daishi perguntou ansiosamente. Ele estava preocupado porque a habilidade de marionetes de mana que ele usou na matrona não era permanente ou forte. Só foi capaz de influenciar sua decisão no momento. Se ela decidisse mudar de ideia e informar o Hokage, então não haveria nada que Daishi pudesse fazer. Não se preocupe. Falei com Aiko sobre o que aconteceu. Ela manterá a existência da garota Uchiha em segredo. Kensei disse a ele enquanto se sentava. Então ela concordou que isso é o melhor? Kensei assentiu. Ela não ficou feliz por estarmos escondendo algo assim do Hokage, mas ela vê sabedoria em manter tudo o que aconteceu naquela noite em segredo. Daishi relaxado. Como é? O bebê? Tudo bem. Ela estava dormindo. Criança fofa. Que pena o que aconteceu com a família dela. Kensei respondeu. Sinto muito pelo seu amigo. Daishi assentiu. Depois de alguns segundos ele perguntou. Você não contou à senhorita Aiko sobre o golpe, certo? Daishi sabia que Kensei não contaria a ela algo tão perigoso, mas mesmo assim perguntou. Claro que não. Se pelo menos uma palavra sobre isso fosse divulgada, haveria um grande clamor. Você pode imaginar o que aconteceria se os outros clãs descobrissem que o Hokage ou os superiores ordenaram a execução de um clã inteiro? Pandemônio. Sim. É por isso que ninguém mais deve saber. Kensei suspirou enquanto esfregava a testa. O velho ninja soltou um longo suspiro e recostou-se na cadeira. No início, quando você disse que Itachi poderia ter matado o clã por ordem dos superiores, eu não pude acreditar. Mas depois de pensar nas coisas e na situação com os Uchiha nos últimos anos, estou convencido. Se o Uchiha lançasse um golpe, isso destruiria esta vila e algo teria que ser feito. Se o Hokage ou seus conselheiros soubessem disso, não tenho dúvidas de que eles teriam tomado medidas drásticas. Seu amigo Ren estava certo. Itachi matou o clã com a ajuda de alguém do alto escalão da vila. Foi para impedir o golpe. E tenho certeza que o Hokage sabe disso. Ele olhou para o neto e o velho tinha uma expressão incomumente séria no rosto. Daishi, vou te contar algumas coisas que nem alguns Jonin sabem. O que estou prestes a dizer é ultra secreto, mas considerando as circunstâncias, acho que você precisará dessa informação para fazer decisões informadas no futuro. Daishi estava alerta ao ouvir essas palavras. Seu olhar se aguçou. Ele acenou com a cabeça para o avô, indicando que entendia a gravidade da situação. Kensei começou a explicar a estrutura interna da aldeia. Quem estava no comando de Kei e os aliados que ele tinha entre os ninjas atuais dentro e fora da vila. Ele não se apressou e garantiu que Daishi soubesse a quem recorrer caso algo acontecesse com ele. Então aos anciãos da aldeia. Os conselheiros do Hokage, como a maioria deles se refere. Koharu Tatani, Omura Mitokado e por último Danzo Shimura. Daishi notou a tensão e a raiva escondidas na voz de Kensei quando ele mencionou o sobrenome. Parece que o velho realmente odeia aquele velhote caolho. Kensei olhou para Daishi e continuou. Dos 3 conselheiros, aquele que você precisa ficar atento e cauteloso é Danzo Shimura. Daishi estava internamente animado. Ele pode estar obtendo alguma informação sobre a raiz que não estava na história. O que você pode me dizer sobre ele? Daishi perguntou ao seu avô. Kensei suspirou e depois de alguns segundos respondeu. Manipulador, implacável, arrogante, de coração frio e tem recursos e agentes suficientes para se tornar mais do que uma dor de cabeça até mesmo para o Hokage. Para o público ele é um conselheiro próximo do Hokage e nada mais. Isso é o que os civis e até mesmo a maioria dos Jonin sabem. Mas para o resto de nós, ele é o segundo em comando e braço direito do Hokage. Ele controla uma força secreta separada de agentes que opera exatamente como a Anbu, a raiz.
Eles assumem missões que são tão sombrias que, se conhecidas para o mundo exterior, isso traria desastre para nós. Kensei pensou em algumas das operações que ele sabia serem obra do Holt. Esse homem é conhecido como Shinobi das Trevas. Os Holt Ambu sob seu comando são impiedosos e eliminariam qualquer um que Danzo considerasse uma ameaça. Daishi estreitou os olhos enquanto ouvia Kensei. Eles também operam assim dentro da aldeia? Ele perguntou a Kensei. O velho assentiu. Um pouco. Eles lidam com ameaças internas e vazamentos. Eles também desempenham um papel semelhante ao da força policial do Uchiha. O que você quer dizer? Enquanto a força policial militar Uchiha mantém a paz em público, a raiz de Danzo, eles fazem isso nas sombras. Danzo tem mais de uma dúzia de agentes vigiando toda a força da vila nas sombras. Eles coletam dados sobre cada pessoa que poderia ser uma ameaça. De civis notáveis a estudantes da academia e jonins. Sua rede de informações dentro da aldeia é vasta. Os olhos de Daishi se arregalaram ao ouvir isso. Preciso ter muito mais cuidado. Ele perguntou a Kensei. Você disse que as pessoas sob o comando de Danzo coletam dados. Que tipo de dados e quanto? Kensei suspirou ao ouvir a pergunta. Quase tudo. Desde as pontuações da academia até seus pontos fortes e fracos. Informações sobre sua família, amigos e finanças. Até mesmo suas ideologias, filosofias e perfis psicológicos seriam compilados. Se eles são leais ou desleais, traidores ou não. Do básico informações até os segredos mais profundos. Ele sabe tudo sobre todos. Bem, quase tudo. Espere. Se ele sabe tanto, então ele sabe sobre sua antipatia pelo Hokage e suas ideologias? Ele sabe sobre mim? Daishi sabia da raiz e do alcance que Danzo tinha dentro da aldeia, mas não sabia que era tão grande. Kensei respondeu. Eu vivi o suficiente para aprender a manter meus verdadeiros sentimentos e pensamentos em segredo até mesmo de pessoas como Danzo. Ele sabe que eu odeio e sabe que posso não concordar com algumas políticas do Hokage, mas é isso. Se você quiser atingir seus objetivos e viver muito, então você terá que aprender a manter seus verdadeiros sentimentos em segredo, mesmo de pessoas que procuram arrancá-los de você. Kensei então suspirou olhando para o neto. Agora, ele sabe sobre você? Ficou em primeiro lugar, ele estava de olho em você. Os olhos de Daishi se arregalaram ao ouvir isso. Kensei, notando a expressão de pânico no rosto de Daishi, sorriu levemente. Você não falou com ninguém além de mim sobre seus verdadeiros objetivos, não é? Kensei perguntou a Daishi. O menino balançou a cabeça indicando que não. Bom, então você pode acalmar Daishi. Só porque ele sabe sobre suas pontuações na academia não significa que ele conhece seu verdadeiro caráter e motivos. Ele é bom em adquirir informações, mas não é onisciente. Duvido que ele saiba sobre seu desejo de deixar a aldeia. Daishi se acalmou e soltou um suspiro depois de ouvir essas palavras. Mas você precisa ter cuidado. Até que você fique forte o suficiente para se defender contra pessoas como ele, você não deve dizer nada a ninguém que possa chamar a atenção dele, mais do que já aconteceu. Eu entendo. Daishi estava falando sério e fez questão de entender as ameaças que Danzo representava. Kensei então sorriu enquanto se recostava na cadeira. Você não precisa ficar tão tenso. Se ele tiver informações sobre você, então ele sabe que você está sob minha proteção. Ele não fará nenhum movimento direto. Tanto Daishi quanto Kensei ficaram em silêncio por um tempo. Depois de algum tempo Kensei falou. Sairei de manhã cedo. Acho que este pode ser um bom momento para conversar com alguns colegas. O velho disse. Daishi assentiu. Sim, eu também tenho algum treinamento que preciso completar. Estarei indo para o rio próximo para algum treinamento de controle de chakra. Kensei assentiu em compreensão. Você quer começar o treinamento de mudança na forma de chakra, não é? Daishi assentiu. Preciso ter certeza de que meu controle de chakra está o mais perfeito possível. Então posso começar a próxima coisa. Kensei assentiu e os dois discutiram a situação e o treinamento de Daishi e depois de algum tempo foram dormir. Fim do flashback. Daishi usou o batedor de mana para verificar os arredores com frequência. Seu alcance era menor que o sentido de chakra, mas ninguém seria capaz de detectar essa habilidade. Tenho que ter mais cuidado. Mas se há uma coisa boa que resultou de tudo isso é que Danzo provavelmente está agora afastado do poder. O Hokage estaria de olho nele para que aquele cara não causasse uma cena. Ainda assim, ele opera nas sombras. Terei que estar em guarda. Daishi chegou em sua casa depois de pouco tempo. Ele foi para seu quarto e tirou um novo pacote cheio de balões. Ele olhou para o relógio e viu que faltavam apenas alguns minutos para as 10 horas. Ainda tem o dia inteiro para treinar. Daishi chegou ao quintal e se espreguiçou. Naquele momento ele sentiu Kensei entrando na casa. Kensei veio para trás e viu Daishi se preparando para começar seu treinamento avançado de controle de chakra. Eu tenho algumas notícias, ele disse sentado na varanda dos fundos. Daishi virou-se para o velho. Danzo foi removido do conselho da aldeia e a Holt Ambu está sendo dissolvida. Você sabe o que isso me diz? Kensei perguntou. Danzo foi quem ajudou Itachi a massacrar o clã. Daishi falou como se não tivesse certeza. Já era hora de o Hokage colocá-lo sob controle. Embora isso não vá mantê-lo abatido por muito tempo. Kensei assentiu com a dedução do neto. E ele deve ter feito isso pelas costas do Hokage. Parece que você não terá que se preocupar com ele. Pelo menos por alguns anos. Mas então por que o Hokage o mantém vivo? Se ele forçou ou ajudou Itachi a matar o clã, isso não é traição? Daishi perguntou a Kensei. O velho ninja suspirou ao ouvir a pergunta de Daishi. Você não é o único que tem essas perguntas. Ele murmurou. Kensei então respondeu.
Danzo era um ex-companheiro de equipe do Hokage e treinou com Tobirama Senju. Talvez seja sentimentalismo ou talvez ele pense que Danzo pode ter mais utilidade no futuro. Não é muito provável. Daishi conhecia o evento futuro, então sabia que a utilidade de Danzo para a aldeia havia terminado. Independentemente disso, por enquanto, além de removê-lo do poder, Hiruzen decidiu não fazer mais nada. Agora chega de falar sobre ele. Vamos começar seu treinamento. Kensei falou. Daishi assentiu e depois olhou para o balão de água em sua mão. Depois que eu dominar esse jutsu estarei um passo mais perto do meu objetivo. Kensei assentiu. Capítulo 77. Treinamento de transformação de forma 01. Daishi segurou o balão d'água com a mão direita. Ele olhou para ele enquanto sua mente passava pela primeira etapa do treinamento. O primeiro passo do Rasengan. Repassei tudo em minhas memórias antigas e tudo o que aprendi nas anotações de Kensei. Naruto completou os 3 passos e aprendeu o Jutsu Rasengan rapidamente. Bem, se você pudesse ligar 4 semanas e meia rapidamente. Mas houve um problema com a maneira como ele aprendeu. Por usar atalhos para dominar o Jutsu, ele precisava das 2 mãos para que funcionasse. E isso limitou suas capacidades de combate. Ele respirou fundo e soltou o ar, ao contrário de Naruto. Não estou com pressa. Vou completar o Rasengan rapidamente, mas vou me certificar de dominar cada etapa com perfeição. Refinar meu controle de chakra e dominar a transformação da forma é meu objetivo. É por isso que demorei tanto tempo para aprender isso. Mas ainda assim, este primeiro passo, eu realmente quero dominá-lo em um dia. Daishi repassou tudo em sua cabeça. Ele verificou a direção do fluxo de chakra em seu corpo há alguns dias. Com base na direção em que seu cabelo crescia, Daishi concluiu que seu chakra estava girando para o lado direito de seu corpo. Daishi segurou o balão e começou a aplicar chakra em sua mão. Preciso girar a água com meu chakra em várias direções para fazer isso estourar, mas primeiro preciso girar em uma única direção para sentir isso. A água no balão rapidamente começou a girar no sentido horário. Sentindo o chakra girando sem problemas em uma direção, Daishi decidiu continuar assim por alguns minutos. Ele queria ver se conseguiria uma nova habilidade. E depois de 1 minuto surgiu uma nova habilidade. Daishi parou de aplicar chakra e olhou para a nova habilidade. Uma nova habilidade é criada com uma ação específica. Ao concentrar continuamente o chakra na palma da sua mão e girá-lo, a habilidade rotação do chakra foi criada. Rotação de chakra. Ativo passivo, LV.01, uma habilidade que ajuda o usuário a dominar seu chakra e usá-lo com mais proficiência. Esta habilidade é uma das várias técnicas avançadas de controle de chakra para ajudar o usuário a aumentar o controle e o movimento do chakra. Efeitos. Mais 2% de aumento no movimento e forma do chakra. Mais 1% de aumento no controle de chakra. Custo CP. Depende do usuário. Excelente. Isso significa que terei mais 2 habilidades de controle quando iniciar as próximas 2 etapas também. Vou começar a próxima etapa depois de maximizar isso. Daishi recomeçou o exercício de rotação e continuou. No momento ele estava apenas girando o chakra da palma da mão em uma direção. Ele aumentou e diminuiu a velocidade de rotação. Daishi também ficou de olho no seu nível de chakra. Kensei estava sentado na varanda observando Daishi treinar. Esse garoto é realmente outra coisa. Suas melhorias nas artes ninjas são surpreendentes. Se não fosse pelo limite de idade para a formatura, ele definitivamente já seria um genin. Mas isso também é uma bênção disfarçada. Agora ele tem alguns anos para treinar com relativa segurança. Kensei pensou no homem misterioso e na conversa que teve com ele. Ele sabia do talento do garoto quando me pediu para adotar Daishi? Eles eram parentes? Não tenho dúvidas de que a capa da invisibilidade era dele. É a única explicação possível. Eu me lembro dele dizendo que enviaria algumas de suas coisas para Daishi. Tenho certeza que Daishi não é filho dele. Então, qual é a relação deles? Kensei suspirou e olhou para as nuvens. Talvez um dia eu descubra. Sua mente repassou o que Aiko havia dito na noite anterior. Ele soltou um suspiro e olhou para o neto. Aiko certamente foi convencida por Daishi, mas não sou tão facilmente enganado. De todos os dias, ele escolheu aquele em que Itachi decidiu matar o clã para treinar perto dos terrenos dos Uchiha. Eu não acredito nisso. Ou aquele incidente foi uma grande coincidência ou Daishi sabia que algo estava para acontecer. Talvez eu esteja apenas me agarrando a qualquer coisa aqui. Independentemente disso, Daishi sabe mais do que disse. Disso eu tenho certeza. Mesmo assim, eu confio em você, garoto. Talvez um dia você me conte seus segredos. Kensei assistiu Daishi praticar com o balão d'água com uma expressão estoica. Uma coisa em que acredito absolutamente foi o desejo dele de salvar aquela garota. Era puro e genuíno. Ele arriscou a vida por ela. Como o garoto salvou a vida dela, ele agora também é responsável por ela. Tenho certeza que ele sabe disso. Quando aquela garota despertar o Sharingan, a vila saberá o que ele fez. Espero que você esteja preparado para esse dia, Daishi. Kensei não disse nada para ajudar Daishi no treinamento. E Daishi preferia assim. Ambos permaneceram em silêncio enquanto Daishi continuava o treinamento. Mais de 15 minutos se passaram enquanto Daishi treinava. Ele estava olhando para a nova habilidade enquanto controlava a rotação de seu chakra. Ele ficou surpreso que a nova habilidade rotação de chakra estava subindo de nível rapidamente. O nível do skill chakra rotation aumentou em 1x10. A habilidade atingiu rapidamente o nível 10. Isso deve ser porque eu maximizei a técnica de caminhar em árvores e a técnica de caminhar na água. Agora que estou familiarizado com o aspecto da rotação dos chakras, é hora de aumentar a dificuldade. Daishi fechou os olhos e visualizou seu chakra girando no sentido horário, mas em ângulos diferentes.
Ele começou girando seu chakra para a direita em 2 ângulos. O balão na mão de Daishi esticou-se para cima, para baixo e para os lados. Ele manteve a rotação para a direita, mas continuou girando seu chakra em 2 ângulos. O nível da habilidade continuou subindo enquanto Daishi praticava. Com o passar de vários minutos, Daishi começou a sentir a tensão em seu corpo. Ele continuou por mais alguns minutos e então parou. Ele abriu os olhos e respirou fundo várias vezes. Isso não é fácil. Mesmo tendo o corpo de gamer, já estou sentindo algumas dores. E eu apenas comecei. Para Naruto continuar incansavelmente. Seu limite para a dor é sem dúvida muito mais alto do que o normal. Sem mencionar as 9 caudas curando e com o volume de chakra do corpo Uzumaki, quase se poderia chamá-lo de trapaceiro. Daishi sorriu ao pensar nisso. Que hipócrita da minha parte. Chamar outra pessoa de trapaceiro. Daishi foi até a sombra de uma árvore próxima e sentou-se. Então, como está? A voz de seu avô veio. Não é fácil, mas eu esperava por isso. Para ser sincero, estou gostando disso. Acho que posso ser um viciado em treino. Daishi disse com uma pequena risada no final. Kensei sorriu e não disse muito mais. Ele se lembrou das instruções para o Rasengan quando estava com Daishi quando o Hokage as revelou. Kensei ponderou sobre a dificuldade do treinamento que Daishi estava tentando. Este treinamento é feito aplicando as técnicas de caminhada em árvores e caminhada na água, reunindo o chakra e liberando-o em um fluxo constante. E esta etapa vai ainda mais longe. Lembro-me que o chakra do Rasengan girava em direções diferentes. Então, para completar esta etapa, ele precisa liberar um fluxo constante de chakra e estourar o balão girando seu chakra em várias direções. Uma tarefa difícil. O quarto criou isso em 3 anos e ouvi dizer que Jiraiya levou 1 ano para aprender e Kakashi dominou em menos de 6 meses. Eu me pergunto quanto tempo Daishi levaria para dominar esse jutsu. Daishi não tinha conhecimento dos pensamentos de seu avô. Ele estava sentado de pernas cruzadas e começou a meditar. Naruto pode ter as 9 caudas para curá-lo, mas eu tenho algo muito melhor. Minha habilidade de jogador é uma trapaça muito maior do que qualquer outra coisa. Daishi meditou e lentamente as dores que seu corpo sentia desapareceram. Sua barra de chakra começou a se encher e em pouco tempo ele estava de volta. Não foi apenas a habilidade de rotação de chakra que subiu de nível. Suas outras habilidades relacionadas ao chakra também aumentaram. O nível da habilidade regeneração de chakra aumentou em 1. O nível de habilidade chakra affinity aumentou em 1. O nível da habilidade manipulação de chakra aumentou em 1. O nível do skill chakra rotation aumentou em 1. X5. Daishi treinou por 3 horas enquanto fazia pequenos intervalos para meditação. Em apenas 3 horas, sua habilidade de rotação de chakra subiu para 37. Daishi alterou e aumentou o ângulo de rotação mais algumas vezes. Ele continuou girando seu chakra em vários ângulos e começou a ver o balão se esticar em múltiplas direções. Vou dominar completamente esta etapa em um dia. Eu tenho que levar essa habilidade para o nível 100. Daishi, vamos, hora de comer. Você vai se sentir melhor com algo delicioso na barriga. Kensei chamou seu neto. Daishi acenou com a cabeça para o avô e foi buscar algo para comer. Depois de um tempo ele retomou seu treinamento. Ele sentou-se de pernas cruzadas e segurou o balão de água. Tenho girado meu chakra em algumas direções, mas não é o suficiente. Eu preciso fazer mais. E preciso manter o fluxo de chakra constante. Daishi começou a concentrar seu chakra e a girar a água do balão. À medida que cada minuto passava, ele aumentava as direções em que seu chakra se movia. O suor escorria pelo seu rosto enquanto ele se concentrava. Seus olhos estavam fechados e sua mente não estava focada em nada além da rotação de seu chakra. Ele cerrou os dentes e aumentou a direção de rotação do chakra. Kensei estava observando tudo do lado de fora. Ele viu o balão começando a inchar em várias direções, como se solavancos estivessem se formando nele. Seus olhos se arregalaram em descrença. Sem chance. Ele realmente vai dominar o primeiro passo em um único dia? Daishi estava na zona. Ele nem ouviu o som das notificações aparecendo. Tudo que ele sentiu foi seu chakra e a água girando no balão. Pop. No quintal silencioso, o som do balão estourando era alto. O som assustou Daishi, mas um grande sorriso rapidamente se formou em seu rosto. Sim, Boia. Kensei ficou surpreso. Inacreditável. Ele aprendeu o primeiro passo em um dia. Achei que ele demoraria uma semana ou talvez até 10 dias, mas um único dia. Não faz nenhum dia. Muito bem, Daishi. Kensei não pôde deixar de parabenizar seu neto. Ele ficou maravilhado com os talentos de Daishi. Obrigado, vovô. Daishi tinha um largo sorriso no rosto. Sua mão direita tremia levemente e sentia uma pequena dor, mas ele estava rindo. Você aprendeu o primeiro passo em menos de um dia. Isso é impressionante. Você vai começar o próximo passo agora mesmo? Kensei elogiou os esforços de Daishi e perguntou a ele. Obrigado, vovô, mas eu só aprendi. Vou dominar esse primeiro passo e só depois começarei o próximo. Daishi respondeu com um sorriso. Boa escolha. Kensei concordou com Daishi. Daishi olhou para a habilidade e viu que ela estava no nível 51. Exatamente como eu pensei. Aprendi a estourar o balão, mas ainda não dominei a técnica. Quero chegar ao nível 100 até o final da noite. Daishi decidiu aumentar a intensidade do treino. Ele se levantou e foi pegar 2 balões e depois os encheu de água. Kensei ficou surpreso com esse movimento. Ele vai usar as 2 mãos? Daishi agora tinha 2 balões de água, um em cada palma. Ele se concentrou e começou a girar seu chakra. Ele aumentou lentamente as direções das rotações em ambas as palmas. Seu chakra foi drenado rapidamente, mas ele continuou. O nível de concentração de Daishi era muito maior do que o de alguém da sua idade. À medida que ele aumentava as direções de seu chakra, pequenas saliências começaram a se formar em ambos os balões.
Quase lá. Ele continuou girando e o balão do lado direito estourou, mas o balão da esquerda permaneceu sem estourar. Daishi olhou para o balão intacto. Eu estava quase lá. Ele soltou várias respirações exaustas enquanto seu chakra estava quase esgotado. Daishi largou o balão de água intacto e começou a meditar. Depois de meia hora ele retomou o treinamento. Kensei observou Daishi se esforçar. Esse garoto é implacável. O tempo passou enquanto Daishi treinava o primeiro passo do Rasengan. Eram quase 20h30 da noite. Daishi estava parado em seu quintal, ofegante. Ele lutou para respirar e ambas as mãos tremiam. Mas Daishi estava rindo enquanto estava cercado por dezenas de balões de água destruídos. Na frente dele estavam as estatísticas da habilidade de rotação de chakra. Várias de suas outras habilidades de chakra também aumentaram, mas Daishi estava de olho na habilidade que atualmente importava para ele. Rotação do chakra, ativo passivo, LV. Max. Efeitos. Mais 200% de aumento no movimento e forma do chakra. Mais 100% de aumento no controle de chakra. Custo CP. Depende do usuário. Parabéns! Você treinou com sucesso uma habilidade ao seu nível mais alto. Mais 500 Es. Mais 75 Es. Finalmente! Está feito! Já dominei o primeiro passo. Daishi de repente cambaleou, mas Kensei apareceu e o firmou. Muito bem, garoto. Hora de você descansar. Ele lentamente levou Daishi para dentro de casa. Ao entrar em casa, ele olhou maravilhado para os balões destruídos e depois para a criança em seus braços. Incrível! Capítulo 78. Treinamento de transformação de forma 02. Segunda-feira. Você dormiu em uma cama. HP, CP, SP e MP foram totalmente restaurados. Daishi abriu os olhos e soltou um pequeno bocejo. Ele esticou as mãos e as pernas e saiu da cama. Toda a dor que senti desapareceu. Sinto-me bem como novo. Mente e corpo. Obrigado, habilidade de jogador. Daishi sorriu enquanto se preparava para o dia. Ele pensou em tudo o que aconteceu durante o massacre Uchiha e no discurso que o terceiro Hokage fez no dia seguinte. Após o massacre Uchiha, o Hokage fez um anúncio da aldeia no dia seguinte. Foi para abordar o que havia acontecido e ele disse algumas palavras de conforto para tranquilizar as pessoas sobre sua segurança. A academia também fica fechada a semana inteira. As pessoas têm medo de deixar seus filhos fora de vista. Eu não os culpo. Um clã inteiro foi morto em uma única noite. E um dos mais fortes também. Ele deve pensar que uma semana seria suficiente para acalmá-los. Também há muito mais ninjas em patrulha. Uma demonstração de força para os aldeões. Daishi vestiu roupas novas e se arrumou. Esta semana não vou me concentrar em nada além do treinamento de Rasengan. Preciso concluí-lo rapidamente e depois passar para as próximas tarefas. Daishi então pensou sobre os acontecimentos e sua mente vagou para duas pessoas em particular. Hell, eu me pergunto como você deve se sentir. Você deve sentir falta deles, hein? Sasuke. Você seguirá o caminho do Vingador ou escolherá um caminho diferente? Enquanto Daishi pensava naqueles dois, ele estava em um dilema. Devo revelar a existência dela para ele? Depois de pensar um pouco sobre isso, Daishi tomou uma decisão. Ele desceu e viu Kensei tomando seu chá da manhã. Bom dia. Kensei cumprimentou seu neto. Bom dia, vovô. Daishi sentou-se e tomou café da manhã. Como você está se sentindo agora? Kensei perguntou ao garoto. Daishi ergueu uma sobrancelha com a pergunta. Kensei elaborou ao ver a expressão de Daishi. Você estava muito desgastado. Você esgotou muito seu chakra quando terminou ontem. Então, Daishi assentiu ao ouvir Kensei. Estou bem. Estou me sentindo muito melhor, e estou pronto para o próximo passo. Vou passar a semana neste treinamento. Bem, depois de fazer meus treinos matinais, Daishi rapidamente terminou seu café da manhã e foi completar as tarefas diárias da longa missão. Kensei suspirou pois já havia previsto isso. Ele sentiu o chakra de Daishi no momento em que acordou. Seu chakra está totalmente recuperado. Eu sabia. Seu corpo pode curar e recuperar a forma máxima mesmo após esforços tão intensos de chakra após uma única noite de descanso. Suponho que acrescentarei isso ao resto das anormalidades de seu corpo. E não é só isso. Seu volume de chakra cresceu novamente. Kensei pensou na última luta deles. Mesmo tendo apenas 8 anos de idade, sua força física e nível de chakra são quase iguais a um Chunin alto. Tive que usar muito mais força do que o normal para machucá-lo. E ele ainda nem atingiu a puberdade. Que tipo de fera ele seria quando se tornasse um genin ou chegasse aos 16 anos? Não consigo ver seus limites. Isso é uma coisa boa ou ruim? Só o tempo dirá, suponho. O velho ninja suspirou e continuou tomando seu chá. Assim que terminou, foi até a varanda e sentou-se em silêncio. Daishi estava fazendo seus treinos matinais. Ele pensou nos ganhos de ontem. Consegui uma nova habilidade e várias das minhas habilidades relacionadas ao chakra aumentaram. Sem mencionar o aumento de 5 pontos no meu status de chakra. Agora são 115. Tenho a sensação de que continuará aumentando à medida que eu concluir este treinamento. Ele completou o treino logo depois e depois meditou. Daishi queria estar em sua melhor forma antes de iniciar a segunda etapa do Rasengan. Depois de meia hora de meditação, Daishi foi buscar as bolas de borracha. Ele pegou um e ficou parado no meio do quintal. Ele tinha uma única bola de borracha na mão direita e soltou um suspiro. Hora de começar. Daishi concentrou seu chakra na palma da mão e começou a girar a energia. A bola de borracha começou a apresentar pequenas protuberâncias aqui e ali, mas não quebrou. À medida que Daishi concentrava mais chakra na bola, as protuberâncias aumentavam, mas a bola ainda permanecia intacta. 1 minuto depois de começar, como esperava, uma nova
caixa de notificação apareceu. Uma nova habilidade é criada com uma ação específica. Ao concentrar continuamente o chakra na palma da sua mão e forçar cada vez mais o fluxo, a habilidade Potência do Chakra foi criada. Potência de Chakra, ativo passivo, LV.01, uma habilidade que ajuda o usuário a dominar seu chakra e usá-lo com mais proficiência. Esta habilidade é uma das várias técnicas avançadas de controle de chakra para ajudar o usuário a aumentar o tamanho do volume e a potência do chakra. Essa habilidade também ajuda a controlar o tamanho e o alcance de um jutsu. Efeitos: mais 2% de aumento no tamanho e alcance do chakra, mais 0,1% de aumento na potência do chakra e CP. Custo CP, depende do usuário. Daishi lê os detalhes da nova habilidade. Potência de chakra, hein? Esta habilidade aumenta a potência do meu chakra e dos meus pontos de chakra. Isso é grande. Parece que em vez de controle, essa habilidade se concentra em aumentar a força do meu chakra. Faz sentido. Daishi olhou atentamente para a bola de borracha. A academia fica fechada por 5 dias e reabre na próxima segunda-feira. Isso me dá uma semana inteira de treinamento. Tenho que completar esta etapa e depois a última parte do Rasengan nestes 7 dias. Com uma determinação renovada, Daishi seguiu em frente. Ele reuniu seu chakra no centro da palma da mão e começou a girá-lo. Algumas horas se passaram enquanto ele treinava. A habilidade de potência do chakra aumentou pouco a pouco. Ele treinou até que todo o seu PC estivesse reduzido a um dígito e então ele meditava por 1 hora. Seu ponto de estatística de chakra aumentou em 2 devido à intensidade do treinamento. O suor escorria pelo rosto de Daishi enquanto ele se concentrava na bola em sua mão. Vamos. Conforme ele cerrou os dentes e forçou mais chakra em sua mão, a bola de borracha inchou cada vez mais e então um leve estalo foi ouvido. O nível da potência do chakra da habilidade aumentou em 1. Daishi estava respirando com dificuldade enquanto olhava o resultado. Ele estourou. Ele olhou para o pequeno buraco na bola. Bem, é um começo. E a habilidade de potência de chakra atingiu o nível 10. Nada mal. Nada mal para quase 4 horas de trabalho. Kinsei, que estava sentado calmamente na varanda lendo um livro, também ficou surpreso ao ouvir a bola estourar. Ele realmente conseguiu fazer isso. Incrível! Continue assim, garoto. Você tem isso na bolsa. Daishi então percebeu os roncos de seu estômago e foi buscar algo para comer. Uma vez satisfeito, ele rapidamente retornou e começou a meditar sob a sombra da árvore e depois que seu chakra foi totalmente recuperado, ele retomou seu treinamento. A chave é aumentar a quantidade e usar mais chakra. Daishi retomou seu treinamento enquanto Kinsei estreitava os olhos e sentia o chakra de Daishi. Este treinamento força as bobinas de chakra do corpo a gastar mais chakra rapidamente e assim se expandir. Isso aumentará as reservas de chakra e o poder do chakra. Mas qualquer pessoa com reservas insuficientes de chakra nunca seria capaz de completar este treinamento, mesmo em poucos meses. E esse tipo de treinamento também exige muito do corpo. Depois de um tempo você não conseguiria mover um dedo e muito menos continuar treinando. Kinsei continuou olhando para Daishi enquanto ele forçava mais chakra e tentava estourar a bola. Qualquer pessoa que treine esta técnica de controle sentirá dor e estará completamente exausta. Eles precisariam descansar e se recuperar. Mas esse garoto, ele é capaz de recuperar seu chakra e se curar muito mais rápido que o normal, especialmente quando ele medita. Ouvi dizer que o primeiro Hokage, Hashirama Senju, tinha habilidades semelhantes, capaz de recuperar chakra e curar rapidamente. Mas ele era uma aberração da natureza, e agora olhando para Daishi e sua velocidade de melhoria, tenho a sensação de que um dia ele estará no mesmo nível que o primeiro Hokage. Daishi continuou treinando até o anoitecer. Assim como antes, ele se revezou descansando e depois retomando o treinamento. Ele só foi capaz de aumentar a habilidade para o nível 32 quando terminou. Pop! Um som alto ressoou pelo quintal da casa. Daishi caiu de joelhos e respirava com dificuldade. Seu corpo inteiro tremia enquanto ele respirava. Droga! Apenas nível 32. Achei que já seria capaz de completar isso. Daishi olhou para a última bola que abriu. O buraco era muito mais largo que o primeiro. Isso indicava melhora em sua habilidade, mas Daishi não estava satisfeito com isso. Eu preciso fazer melhor. Daishi respirou várias vezes e ficou com as pernas trêmulas. A Argentina. Ele sibilou de dor. Todo o meu corpo parece estar em chamas. Você precisa de ajuda? Seu avô perguntou a ele. Daishi balançou a cabeça, determinado a fazer isso sozinho. Ele deu passos trêmulos para dentro de casa e foi direto para seu quarto. Depois de se limpar, ele foi direto dormir. Terça-feira. Jin, você dormiu em uma cama. HP, CP, SP e MP foram totalmente restaurados. Daishi abriu os olhos ao ouvir o som de notificação da mensagem do sistema. Ele saiu da cama e se preparou para o dia. Ele rapidamente se refrescou e desceu para pegar algo para comer. Bom dia, vovô. Ele cumprimentou Kinsei e rapidamente começou a comer. Kinsei o cumprimentou normalmente, mas ficou surpreso com a capacidade de recuperação de Daishi. Suas reservas de chakra voltaram à capacidade total, e não parece que ele esteja com dor alguma. Incrível! Ser capaz de curar com o sono. Esta deve ser uma de suas habilidades, como imunidade a ataques diretos de Genjutsu. Estou certo disso. Mas como? Isso é algum tipo de nova habilidade da Kekkei Genkai? Ou ele nasceu com o corpo assim? Tenho certeza que um dia descobrirei. Kinsei não respondeu aos seus pensamentos, pois sabia que poderia não obter uma resposta de Daishi. Kinsei sabia que Daishi o amava, mas também sabia que Daishi não compartilharia seus segredos.
Ele sabia que a criança tinha problemas de confiança, mas não sabia o que causava isso. No momento, ele estava satisfeito com a forma como as coisas estavam indo entre eles. Daishi começou a segunda etapa do treinamento Rasengan depois de completar seus treinos. Ele pegou a bola de borracha e se concentrou. Com o passar do tempo, o progresso de Daishi aumentou. Ele também ganhou 2 pontos de estatísticas em chakra e foi capaz de aumentar o nível de várias habilidades relacionadas ao chakra. Horas se passaram enquanto ele se esforçava para concluir esta etapa. Já era noite, por volta das 6 horas. Daishi estava com várias bolas de borracha ao seu redor. Ele pegou um novo e concentrou seu chakra. Ele estreitou os olhos e se concentrou o máximo que pôde. Seu chakra estava correndo para sua mão com grande força. A bola inchou cada vez mais e ficou instável. Estrondo. Uma forte explosão soou pela área. Kinsei, que estava dormindo, acordou assustado. Que merda! Ele então voltou sua atenção para Daishi. A bola de borracha explodiu nas mãos de Daishi. Havia pequenas marcas de queimadura na palma da mão direita e doía, mas ele não se importava. Ele tinha um enorme sorriso no rosto enquanto olhava para os pedaços desfiados da bola. Sim, eu fiz. Seu grito alto trouxe um sorriso ao rosto de Kinsei. Muito bem. Você superou minhas expectativas. Agora vamos. O dia terminou. É hora de descansar um pouco. Daishi assentiu e entrou lentamente na casa. Capítulo 79 – Treinamento de transformação de forma final. Daishi estava em seu quarto meditando. Ele passou muito mais tempo do que o normal devido ao cansaço mental que acumulou ao longo do dia. Ele não estava 100%, mas a dor e os tremores por todo o corpo diminuíram. Ele soltou um suspiro e se levantou. Ele se juntou ao avô enquanto faziam a última refeição do dia. Não pensei que você conseguiria dominar isso em tão pouco tempo. Mesmo depois de todo esse tempo, Kinsei ficou surpreso com o talento que Daishi demonstrou. E isso era evidente em sua voz. Daishi assentiu, mas não falou muito. O que há de errado? Você não parece satisfeito. Kinsei perguntou ao garoto. Daishi demorou alguns momentos antes de responder. É só que, eu aprendi o segundo passo da técnica, mas não estou nem perto de dominá-la. Kinsei ouviu em silêncio. Daishi reuniu seus pensamentos e explicou. Eu fiz a bola de borracha explodir, mas tive que me concentrar muito e gastar muito chakra. Demorou quase uma dúzia de segundos para fazer a bola explodir. Kinsei assentiu ao entender as intenções de Daishi. Então você deseja reduzir o tempo necessário e refinar seu controle sobre esta etapa. Daishi assentiu. Sim. No momento, minha habilidade de potência de chakra está apenas no nível 51. Tenho que chegar a 100 antes de passar para a etapa final. Mas é mais fácil falar do que fazer. Não é apenas a hora, mas você também precisa aumentar suas reservas de chakra. Kinsei disse para o garoto. Daishi olhou para seu avô. Kinsei explicou seus pensamentos. Somente alguém com reservas acima do normal seria capaz de usar corretamente o Rasengan. Para destruir a bola de borracha, a pessoa deve ter reservas de chakra suficientes, bem como ter um chakra forte. Portanto, dominar a segunda etapa definitivamente melhoraria suas habilidades de chakra. Tipo de treinamento força as bobinas do seu chakra a se expandirem e também aumenta o poder do seu chakra, dando um impulso geral à sua força. Daishi assentiu com a avaliação. Ele descansou e não continuou treinando naquele dia. Quarta-feira. Estrondo. Já era noite e ouviu-se o som de uma bola de borracha estourando. Daishi caiu de joelhos com falta de ar. Ele olhou para a habilidade de potência de chakra. Nível 60? É isso? Eu só aumentei cerca de 9 níveis. Daishi então abriu suas estatísticas e olhou para as estatísticas de chakra. Parece que consegui aumentar meu status de chakra em mais 4 pontos. Daishi tentou se levantar, mas cambaleou e caiu. Arg! Ele grunhiu de dor quando a palma da mão tocou o solo duro. Daishi olhou para sua mão direita. Chakra queima. Dói como o inferno. E todo o meu corpo. Parece agulhas afiadas formigando em meu interior. Devido à intensidade do castigo físico que Daishi sofreu, até mesmo a habilidade de resistência física aumentou de nível algumas vezes. Daishi caiu no chão, incapaz de se mover e com dor. Naquele momento Kinsei caminhou em sua direção. Eu diria para você ir com calma e não exagerar, mas eu sei que esse não é o seu estilo. O velho disse com um pequeno sorriso. Ele então se ajoelhou ao lado de Daishi e estendeu as mãos. O que você está? Antes mesmo que Daishi pudesse terminar a pergunta, ele viu as palmas das mãos do velho iluminadas em verde indicando o uso de ninjutsu médico. Chakra quente e frio entrou no corpo de Daishi, entorpecendo sua dor. Oi, uau! Isso é tão bom! Daishi quase gemeu ao sentir a dor diminuir. Kinsei focou na mão de Daishi e curou a pele queimada. Ele então se concentrou no resto do corpo. Daishi viu seu HP aumentar. Ele olhou para o chakra verde fluindo em seu corpo. Daishi queria aprender ninjutsu médico, mas devido ao corpo do jogador ele não deu muita prioridade a isso. Mas os últimos dias mudaram sua opinião. Ei, vovô! Daishi chamou lentamente. Kinsei olhou para o garoto caído no chão. Deixe-me adivinhar. Você quer aprender ninjutsu médico? Kinsei tinha um sorriso malicioso no rosto ao antecipar tal coisa. Daishi fez beicinho ao ouvir o tom provocador de seu avô. Agora você está apenas se exibindo. Mais alguns segundos depois, Kinsei deixou o fluxo do chakra verde diminuir e se levantou. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Muito melhor. Obrigado. O estudante da academia respondeu enquanto se levantava. Ele olhou para Kinsei com um olhar questionador. Então eu posso? Kinsei assentiu. Sim. Eu sei que suas feridas cicatrizam muito mais rápido do que o normal, mas ter alguma habilidade médica seria benéfico. Mas começaremos seu treinamento médico no próximo ano.
Quando seu quarto ano acadêmico começar, apresentarei você a alguém que conheço. Nessa altura você terá um volume de chakra muito maior e um controle perfeito. Daishi assentiu e eles entraram. Quinta-feira. Kensei estava observando Daishi explodir outra bola de borracha. Ele está melhorando nisso. A velocidade e o poder da explosão estão aumentando. Suas reservas de chakra estão se expandindo a um ritmo incrível. É como se o corpo dele estivesse sentindo o estresse e as limitações e se adaptando de acordo. Ei! Daishi de repente chamou Kensei. O que é isso? Como faço para aumentar meu chakra mais rápido? Kensei pensou por alguns segundos e então deu a resposta. Concentre o chakra em seu corpo em uma espiral estreita. Isso o ajudará a se familiarizar com a maneira como o chakra se move e a acumular reservas de chakra ao longo do tempo. Daishi acenou com a cabeça e voltou ao trabalho. Kensei olhou para o segundo Daishi que estava meditando debaixo de uma árvore. Pensar que ele usaria clones das sombras assim é realmente brilhante. Daishi pegou uma página do livro de Naruto e criou clones em vários intervalos que descansaram e acumularam chakra. O clone criado meditou e manteve-se em ótima forma. Mas Daishi, tendo suas reservas reduzidas pela metade, teve que forçar cada grama de seu chakra enquanto treinava. Mesmo assim, esse método ajudou a reduzir o tempo necessário para descansar. Daishi começou seu treinamento ao amanhecer e no final da tarde conseguiu aumentar o nível de habilidade de potência de chakra para 70. Estrondo. Outra bola de borracha explodiu nas mãos de Daishi. Daishi soltou um suspiro enquanto olhava para os restos da bola. Ele não estava tão cansado como antes. O menino então olhou para o clone e o dissipou. O chakra do clone voltou para Daishi e estava pronto para aumentar a dificuldade. Ele agora não teve problemas em destruir as bolas de borracha com seu chakra, mas a habilidade só atingiu o nível 70. Daishi queria aperfeiçoar a habilidade antes de passar para a última etapa. Desta vez ele tirou 2 bolas e segurou-as com as 2 mãos. E assim como fez no primeiro passo, ele queria explodir as 2 bolas ao mesmo tempo. Isso refinou sua habilidade à perfeição. Daishi continuou treinando assim pelo resto daquele dia e no seguinte. Ele ficou cada vez mais perto de seu objetivo e isso só o motivou a continuar se esforçando. Ele sofreu queimaduras de chakra, fortes dores no corpo e exaustão de chakra, mas nunca parou. Com apenas 4,5 horas de sono necessárias para voltar ao seu melhor, Daishi avançou como um maníaco. Era sexta-feira à noite. Milhões de estrelas iluminaram o céu. Era uma vista magnífica e Daishi estava deitado no chão aproveitando a potência do chakra, ativo passivo, LV. Max. Efeitos. Mais 200% de aumento no tamanho e alcance do chakra. Mais 10% de aumento na potência do chakra e CP. Custo CP. Depende do usuário. Parabéns! Você treinou com sucesso uma habilidade ao seu nível mais alto. Mais 500 Es. Mais 75 Es. Finalmente, está feito. Daishi dominou o segundo passo com perfeição. A habilidade de potência de chakra agora estava nivelada para 100. Ele também ganhou outros 6 pontos nas estatísticas de chakra nos últimos 2 dias, elevando seus pontos de chakra para 129. Não foi a única estatística a crescer. As estatísticas de resistência e vitalidade também ganharam vários pontos durante a última semana. Depois de alguns minutos, Daishi sentou-se e meditou. Assim que o cansaço passou e seu chakra foi um pouco restaurado, ele se levantou e foi até uma rocha gigante próxima. Lembro-me de Jiraiya mostrando a Naruto como seria o ataque do Rasengan, depois de dominar os 2 primeiros passos. Daishi ficou na frente da rocha e reuniu o chakra na palma da mão direita. Dentro de um segundo, uma poderosa torrente de chakra ganhou vida e girou na mão direita de Daishi. Sem perder um segundo, Daishi enfiou a mão na rocha. O Rasengan fez contato e explodiu alguns pedaços da rocha. A rocha não desmoronou, mas tinha um profundo bosque em espiral gravado nela. A marca do Rasengan incompleto. Daishi olhou para os resultados. É semelhante ao que Jiraiya mostra a Naruto. Dominei com sucesso as 2 primeiras etapas. Levei 6 dias para concluí-los, mas agora estou pronto. É hora do último. Daishi então olhou para as nuvens bloqueando a luz da lua e as estrelas. Ok, talvez amanhã. Sábado. Daishi soprou ar em um balão e logo amarrou a ponta e segurou-o na mão. Ele se lembrou dos princípios dos 2 primeiros passos. Rotação e potência. E agora o último. Contenção. Daishi começou a reunir chakra e em segundos o balão vazio tinha protuberâncias se formando em sua superfície e no segundo seguinte explodiu. Preciso de mais controle. Ele pegou outro balão e repetiu o processo. Cada vez que o balão explodia, Daishi sentia que estava cada vez mais perto de seu alvo. Depois de mais algumas tentativas, uma nova habilidade apareceu. Uma nova habilidade é criada com uma ação específica. Concentrando continuamente o chakra na palma da sua mão e tentando contê-lo, a habilidade Confinamento de Chakra foi criada. Confinamento de Chakra, ativo passivo, LV.01, uma habilidade que ajuda o usuário a dominar seu chakra e usá-lo com mais proficiência. Esta habilidade é uma das várias técnicas avançadas de controle de chakra para ajudar o usuário a controlar e confinar seu chakra a uma área específica. Efeitos. Mais 2% de aumento na forma de chakra. Mais 2% de aumento no controle de chakra. Custo CP. Depende do usuário. Embora o terceiro passo tenha sido o mais difícil, assim que Daishi pegou o jeito, ele conseguiu progredir rapidamente. Tarde da noite, Daishi aumentou a habilidade mais recente para 62. Domingo.
Era domingo. Daishi acordou cedo e se preparou. Ele queria completar a última etapa hoje, pois a academia retomaria as aulas amanhã. Assim que as aulas começarem, eu não poderei dedicar meu tempo aos treinos como fiz esta semana. No momento em que Daishi começou a treinar o terceiro passo, ele sabia que seria uma tarefa desafiadora. Daishi pegou outro balão enquanto o que estava em sua mão estourou. Este é de longe o passo mais difícil. Combinar os dois aspectos anteriores não é fácil. Não é de admirar que existam apenas algumas pessoas que podem usar o Rasengan. Daishi criou vários clones das sombras para acelerar o treinamento de controle e isso ajudou. Todos usaram as duas mãos e treinaram duro o dia todo. Vai demorar muito se eu não treinar assim. Como esta parte é sobre o aspecto de contenção e controle do chakra, os clones das sombras seriam de grande ajuda. Cada vez que um clone das sombras fazia progressos significativos, Daishi os dissipava. Para neutralizar o cansaço que sentiu com os clones, Daishi fez alguns clones meditarem também. O nível da habilidade estava aumentando muito mais rápido à medida que Daishi aperfeiçoava seus exercícios anteriores de controle de chakra. Daishi também tinha a habilidade Absolute Chakra Mastery trabalhando para ele. Ajudou tremendamente a acelerar as coisas. O nível do confinamento do chakra da habilidade aumentou em 1. Daishi não usava atalhos como Naruto. No entanto, ao anoitecer, ele conseguiu aprimorar a habilidade para Max. Mesmo tendo sido difícil no início e a etapa mais difícil, Daishi conseguiu completá-la em um único dia. Parabéns! Você treinou com sucesso uma habilidade ao seu nível mais alto. Mais 500 Es. Mais 75 Es. Confinamento de chakra. Ativo passivo. LV. Max. Efeitos. Mais 200% de aumento na forma de chakra. Mais 200% de aumento no controle de chakra. Custo CP. Depende do usuário. Daishi olhou para o balão imóvel em sua mão e sorriu. O balão não fez nenhuma ondulação, indicando que Daishi havia dominado a técnica. Ele então largou a técnica e foi até a rocha próxima. A mesma rocha que tinha o padrão espiral. Daishi segurou sua mão e reuniu seu chakra. Dentro de um segundo, uma bola azul brilhante de chakra rodopiante ganhou vida. Kensei que estava observando Daishi ficou chocado. Esse é o Rasengan. Ele fez isso. Ele realmente fez isso. Em uma única semana ele dominou o que outros levaram meses e até anos para aprender. Observando a bola azul de chakra na mão de Daishi, os olhos de Kensei se arregalaram e seu queixo caiu. Daishi olhou para a bola azul de chakra com alegria e espanto. Um dos jutsus mais icônicos do mundo. E estou segurando na palma da mão. Daishi não conseguiu mais se conter. Seus olhos se estreitaram e ele empurrou a bola na direção da rocha. Rasengan. Ele gritou animadamente. Estrondo. A bola de chakra esmagou completamente a rocha gigante como se fosse um vidro quebradiço. Apenas alguns pequenos pedaços sobreviveram. Naquele momento ele leu diversas notificações que apareceram. Daishi leu as mensagens e seu sorriso se alargou. Capítulo 80. Origem de um vínculo professor-aluno. Daishi estava andando pelas ruas um tanto tranquilas da Vila das Folhas. Mesmo depois de uma semana ter passado, os aldeões ainda estavam se recuperando do incidente Uchiha. Daishi balançou levemente a cabeça como se quisesse se livrar das lembranças daquele incidente. Sua mente então foi para as mensagens que recebeu na noite passada. Não só consegui uma nova habilidade, como com todos os pontos de experiência consegui subir de nível até 38. Faltam mais 4 anos para minha turma se formar. Se eu decidir me formar com eles, terei bastante tempo para dominar todos os 5 elementos da natureza dos chakras. Mas devo esperar tanto tempo. Daishi soltou um breve suspiro. Eu decidirei quando chegar a hora. Em pouco tempo ele chegou ao terreno da academia. Não demorou muito para ele chegar à sala de aula. Quando Daishi entrou na sala ele viu algumas crianças sussurrando e apontando para Sasuke. Ele podia ouvir um pouco a discussão deles. Enquanto Daishi olhava para Sasuke, ele pensou na pergunta que Kensei havia feito a ele naquela manhã. Flashback. Você vai contar a Sasuke Uchiha sobre a garota? Kensei fez a pergunta quando Daishi estava prestes a partir para a academia. Daishi parou ao ouvir a pergunta. Ele estava pensando nisso há um tempo e fez uma escolha. Não. No momento, a única coisa que mantém Hel segura é seu anonimato. Se eu contar a Sasuke, há uma chance de ele ir vê-la e isso a colocaria em risco. Eu não vou fazer isso. Daishi respondeu. Kensei assentiu depois de ouvi-lo. É a sua escolha. Fim do flashback. Daishi olhou para o taciturno Uchiha sentado na fila do meio olhando pela janela. É também porque eu não confio em Sasuke. Se as coisas seguirem como na história, Sasuke se voltará contra a vila. Quando isso acontece, seu personagem é imprevisível. Ele pode tentar tirá-la da aldeia ou tentar matá-la. Ele não é alguém em quem eu possa confiar. Eu não seria capaz de afastá-lo do caminho da vingança. E ele precisa do treinamento de Orochimaru para se preparar para os futuros inimigos. Ou será que ele? Daishi desistiu dessa linha de pensamento. Problemas para mais tarde. Ele sentou-se no banco de trás e recostou-se na cadeira. Não demorou muito para que Shikamaru, Kiba, Naruto e os outros chegassem. Você ouviu sobre o que aconteceu, não foi? Shikamaru perguntou a Daishi enquanto se sentava ao lado dele. Sim. E mesmo depois de uma semana os aldeões estão um pouco tensos. Daishi respondeu em voz baixa. Não é surpreendente. Algo assim nunca aconteceu antes. Minha mãe nem me deixou sair de casa nos primeiros dias depois que aconteceu. Shikamaru não disse mais nada e colocou a cabeça na mesa para tirar uma soneca. Daishi notou que Naruto foi inesperadamente subjugado. Ele silenciosamente foi para seu assento, recostou-se na cadeira e apenas assobiou. Talvez ele tenha lido a situação e achado que não era o melhor momento para travessuras. Ou talvez ele esteja apenas cansado e eu esteja lendo muito sobre isso. Iruka Sensei veio e as aulas começaram. Alguns dias se passaram e as coisas voltaram ao normal.
Sasuke competiu com Daishi na academia e Naruto retomou suas pegadinhas com Iruka. Daishi estava focado em melhorar algumas de suas habilidades atuais e aumentá-las para 100. Ele decidiu que começaria no chakra de transformação da natureza em uma semana. Foi nessa época que ocorreu outro incidente. Era sexta-feira de manhã e Daishi estava a caminho da academia. Ao chegar à academia, ele viu Shikamaru e Shoji correndo em sua direção. Ambos rapidamente alcançaram Daishi e ficaram um pouco sem fôlego. Daishi ficou surpreso. O que deixou vocês dois animados? Ele perguntou aos dois. Ele então notou a expressão séria no rosto de Shikamaru. O que está errado? É Naruto. Ele foi para as colinas. Shikamaru disse. Daishi estava confuso. O quê? Por quê? As aulas estão prestes a começar. Foi Ibashi. Ele enganou Naruto fazendo pensar que você está lá em busca de algum tesouro secreto e estava saqueando os cadáveres dos ninjas inimigos. Mas visto que você está aqui, parece que Ibashi pregou uma peça ruim em Naruto. Shikamaru respondeu. O que? Os olhos de Daishi se estreitaram enquanto ele ouvia. Sim. Nós os ouvimos conversando e vimos Naruto decolando. Estávamos a caminho da academia para contar a Iruka-sensei. Shoji respondeu. Daishi ficou momentaneamente confuso, mas então as lembranças de um determinado episódio vieram à sua mente. Porra! O rosto de Daishi escureceu imediatamente. Vocês dois ouçam. Vocês precisam chegar rapidamente à academia e contar a Iruka-sensei o que aconteceu. Vou atrás dele. Espere o quê? Sem esperar para explicar, Daishi saiu correndo. Ele explorou a maioria das áreas da aldeia várias vezes nos últimos anos. Então ele sabia como chegar às colinas. Enquanto Daishi corria pelas ruas, sua mente passou por certas lembranças. Este incidente deve ser o incidente do episódio filler. Aquele com Iruka e aqueles ninjas Taki. Achei que já que mudei algumas coisas na vida de Naruto, isso não iria acontecer. Parece que eu estava errado. Será que o universo está se corrigindo? E isso também confirma que os fillers são reais. E aquele Ibashi. Como ele ousa usar meu nome? Eu cuidarei dele quando voltar. Daishi aumentou sua velocidade e rapidamente alcançou as colinas. Ele ficou parado por um momento e se concentrou. Ele usou a habilidade de sentido de chakra. Depois de alguns segundos, encontrei ele. Daishi abriu os olhos ao sentir o enorme chakra de seu amigo. Ele rapidamente pulou e foi para as árvores. Em poucos minutos ele viu Naruto e pulou perto dele, assustando o garoto. Ah, o que? Daishi? Naruto caiu de bunda, assustado com a aterrissagem repentina de Daishi. Ele rapidamente recuperou a compostura e deu um pulo. Ah, eu encontrei você. Daishi suspirou ao ouvi-lo. Idiota, fui eu quem encontrou você. Ei, você já encontrou o tesouro secreto? Naruto perguntou animadamente. Não existe nenhum tesouro secreto e eu nem estava aqui. Ibashi enganou você. Ele fez o quê? Naruto abaixou a cabeça e cerrou o punho. Aquele bastardo, não acredito que ele fez isso. Sim, agora vamos. É melhor voltarmos para a academia. Naruto então olhou para Daishi com uma expressão séria. Ei, você acha que é verdade? O que você está falando? Que pode haver um tesouro escondido aqui? Ouvi dizer que alguns ninjas inimigos estavam lutando aqui na floresta há alguns dias. Quer encontrá-lo? Apesar de ter sido enganado, Naruto tinha um sorriso no rosto ao olhar para Daishi e fazer essa pergunta. Daishi estava de olho nos arredores e ainda não havia sentido nenhum chakra inimigo. Ele estava prestes a recusar e trazer Naruto de volta, mas se conteve. Ele pensou sobre a situação. A opção mais segura e racional é trazer esse idiota de volta para a academia e deixar os ninjas cuidarem da situação. Mas se o ninja inimigo escondeu documentos aqui como na história, então, sem ninguém para intervir, os ninjas aqui podem encontrá-los e informações confidenciais podem cair nas mãos do inimigo. Por outro lado, se eu decidir ajudá-lo, poderemos encontrar os documentos e sair daqui rapidamente. Se bem me lembro, eram 3 ninjas Taki de nível Chunin que estavam aqui. Com base no que me lembro, não vou morrer nem ser ferido por pessoas fracas como eles. Mas como a minha existência mudou as coisas aqui, há mais alguma coisa que mudou. O efeito borboleta ainda existe? Eles têm reforço? Ou desta vez em vez de Chunin poderia ser Jonin? Depois de pensar nisso por mais alguns segundos, Daishi fez uma escolha. O melhor e mais sábio curso de ação é sair daqui. Ei, alguém em casa? Terra para Daishi. Você aí? Daishi viu um Naruto impaciente com as mãos cruzadas e os pés batendo no chão. Sinto muito, Naruto, mas é melhor irmos embora. As aulas já começaram. Sem mencionar os problemas que teríamos se houvesse ninjas inimigos aqui. Naruto ficou com uma expressão abatida ao ouvir a resposta de Daishi. Naquele momento surgiu uma nova missão para Daishi. Caramba! Por que sistema? Por quê? Daishi gritou mentalmente enquanto olhava para a missão. Missão criada: recuperar os documentos. Recupere com sucesso os documentos escondidos pelo espião inimigo e derrote seus oponentes. Recompensas: 3.000 ES. A reputação aumenta com Naruto, Iruka Umino e Kakashi Atake. A reputação aumenta com Hiruzen Sarutobi e Kensei Asaji. Falha: a reputação diminui com todos. Aceitar: SN. Daishi olhou os detalhes da missão. Eu poderia recusar a missão, mas aqueles pontos. Não posso recusar isso. Ugh. Daishi soltou um longo suspiro. Foda-se. Daishi aceitou a missão. Tudo bem, vamos revistar o lugar. Ao ouvir a resposta de Daishi, um largo sorriso se espalhou no rosto de Naruto. Sim. Ele ergueu os punhos e gritou. Mas naquele momento outra pessoa se juntou a eles. Iruka pousou ao lado dos 2 alunos da academia. Graças a Deus encontrei vocês dois. Iruka-sensei, por que você está aqui?
Naruto franziu a testa enquanto fazia a pergunta. Procurando por vocês dois. Você tem alguma ideia de quão perigoso é aqui agora? Naruto, foi uma tolice vir aqui por um motivo tão estúpido. E Daishi, foi imprudente segui-lo até aqui. O instrutor da academia advertiu as crianças. Daishi pareceu envergonhado e respondeu. Desculpe, sensei. Iruka soltou um pequeno suspiro. Tudo bem, vocês dois voltem comigo. Sem chance. Naruto gritou. Naruto, você precisa vir comigo para a aula. Você nem gosta de mim. Você só me quer lá porque é conveniente para você. Naruto gritou. Daishi percebeu que as palavras de Naruto tiveram impacto no Chunin. Iruka ficou surpreso com o que o menino havia dito e olhou para baixo com tristeza. Ele pensou em tudo o que havia acontecido com seus pais na noite do ataque e em sua vida desde então. Ele então se lembrou do motivo pelo qual se tornou professor. Um momento depois ele olhou para Naruto com uma expressão mais suave. Naruto, ainda estou levando você de volta para a academia. Você também, Daishi. Siga-me. Naruto, ao ouvir isso, de repente deu um sorriso travesso. Daishi, vendo a expressão no rosto de Naruto, sabia que ele não estava tramando nada de bom. Tudo bem, plano B. Jutsu sexy. Naruto gritou e rapidamente usou o jutsu de transformação. A fumaça cobriu seu corpo em um instante e então ele se transformou em uma versão adolescente nua de si mesmo, vestindo apenas biquíni. Gá, seu pirralho. Um atordoado Iruka caiu com uma hemorragia nasal gigante. Ah! Adultos são tão fáceis de enganar. Naruto estava rindo enquanto olhava para seu professor. Daishi olhou para toda a cena com total perplexidade. Ele realmente caiu por causa do sangramento nasal. Achei que fosse apenas um alívio cômico. Algumas coisas simplesmente não fazem sentido. Ou talvez não tenham sido feitos para isso. Daishi balançou a cabeça e olhou para Naruto transformado. Eu não entendo qual é o grande problema. É apenas um corpo de biquíni e eu sei que é Naruto. Parece meio nojento só de pensar nisso. Um arrepio percorreu a espinha de Daishi. Naruto olhou para o Chunin caído e depois para seu amigo que o olhava com uma expressão inexpressiva. Você resistiu ao meu jutsu sexy. Eu não esperava que você fosse tão forte. O espanto na voz de Naruto foi desmascarado. Por que você parece tão surpreso? Não pense que esse jutsu idiota vai funcionar comigo. Vamos sair daqui antes que ele acorde. Naruto disse antes de fugir de lá. Daishi olhou para o professor Chunin caído e suspirou. Ele então seguiu Naruto mais fundo na floresta. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.